É isso aí, estamos aqui para mais um Boxcast. Hoje eu tô aqui com o Bellini, né? Aqui eu falei para ele que ele é um patrimônio histórico aqui de Sobral, né? Referente à tecnologia, né? Porque desde a faculdade que eu passava e via lá aquele arretado.com, eu ficava perguntando o que é aquilo ali. Na época eu achava que era um site de blog. Um site de blog que o cara tirava foto nas festas e subia e a gente ia lá e baixava, né? Porque não tinha câmera digital, né? Até tinha, mas poucas pessoas tinham acesso e celular, ninguém tinha celular com câmera, né? Então o jeito que a gente tinha de guardar as fotos da festa era baixando nesses sites, né? Exatamente. Aí antes de me falar sobre o arretado.com, me conta aí. Eu descobri agora que tu é de Rondônia. Natural de Rondônia. Nasceu lá, viveu até quantos anos? Como é que tu saiu de lá? Cara, nasci lá, só fiz nascer mesmo, né? Praticamente. A minha mãe é funcionária de Carrefour Brasil e até 84, 85 a gente morou lá. Então ela foi transferida aqui pro Ceará, a gente morou um tempo em Coreaú, né? Trabalhou na agência de lá. E depois ela voltou para Sobral, que é a cidade natal dela. Então minha mãe é natural de Sobral, filha de sobralense. E minha vida mesmo todinha foi aqui em Sobral. Então, nascido em Rondônia, mas de coração sobralense. Então, e aqui em Sobral, onde é que tu teve assim... O que foi que te chamou a atenção para a área de tecnologia? Cara, eu não era o cara que gostava muito de estudar, pegar um livro para estudar, né? Então, minha mãe se preocupava em me ocupar muito com atividades. Então, eu sempre fiz curso de inglês na época do IASES. Não sei se chegou a falar do IASES. Eu fiz quase toda a trilha ali do IASES. E, no momento também, eu fiz um curso de informática na época. Não foi na SOS Computadores, não foi? Não, é antes disso, cara. É do tempo do DOS 6.22, né? Então, foi aqui em Sobral que a gente fez um curso. Eu me esqueci o nome do professor agora. Eu sei que ele trabalhava na Embrapa de carreira e tinha esse curso no final de semana. É o Plástico, não, né? Cara, eu não lembro o nome dele agora. Se eu não lembro daqui, eu conto depois. Eu acho que era Marco Aurélio, salvo engano. E era um curso de DOS 6.22 com Windows 95. Então, assim, Windows, não, 95 não, era 3.11 para Workgroups. Então, na época, meu primeiro contato foi aquilo dali. E lá em casa sempre teve computador. Então, na época, o computador era como se fosse um eletrodoméstico, né? Então, tinha o computador da casa. Então, eu já tinha contato. Meu primeiro contato foi aquele ali, não nível profissional, mas a nível de estudante, né? Então, profissionalmente, aí foi um pouquinho mais na frente. Isso aí eu tô falando, eu tinha, sei lá, 13 anos mais ou E menos. o que é que tu jogava no computador? Wolfenstein 3D. Aí depois aprendi a botar os emuladorzinhos do Atari pra jogar os River Raid da vida. Aí, Mas emulador, naquela época. Mas tinha. Mas o Wolfenstein era o que eu passava a noite jogando, era ele, né? O Prince of Persia também. Aí, né? clássico. Era no tempo dos 486 da vida, é o que rodava, né? No modo DOS, botava o start lá e dava certo lá. E era bacana esses jogos. Prince of Persia, a primeira vez que eu joguei foi num Sims, um celularzinho Sims, né, na época. Não sei se tu lembra quando foi que tu pegou no primeiro celular com câmera, tu lembra? Primeiro celular com câmera que eu acho que eu tive acesso foi um Ericsson, aqueles que flipper, aqueles pequenininhos, acho que foi o primeiro que eu tive. Ericsson, né? Era Sony Ericsson ou só era Ericsson? Era Sony Ericsson. Né? Então, acho que foi o primeiro que eu tive acesso com câmera foi ali. Isso aí já foi em 98. 98? 99. Calma aí, pô. 98 sei lá com câmera, peraí. Tinha. 98? Em 2000 e pouco já tinha um N95 da Nokia. 2008. Não, 2002, 2003 já tinha um N95 da Nokia. 95 é isso, Breno. Tá perdido aí no tempo aí. Não, mas 97, 98 já existia esse Ericsson Flip. Mais ou menos. 97, 98. Tinha, mas não era o conhecido como StarTAC. Não é o StarTAC, é depois do StarTAC já. E vinha com câmera. Bichinho. A câmerazinha bem fuleirazinha mesmo. Rapaz. Isso aí 97, 98. Em 2000 e pouco, 2001, 2002, já tinha o N95 da Nokia. Já com câmerazinha legal. Eu acho que eu fui ter contato com o N95 em 2007, por ali. Pra tirar essa dúvida, rapaz, tá aqui o pai dos burros. Pesquisar aí no Google aí qual foi a época que foi lançado o N95. O Belém tá 10 anos aqui na frente aqui do passado. Mas, se não me engano, era mais ou menos nessa época aí, pô. Antes de 2000 já tinha isso lá com câmera. Já existia, né? Talvez lá no Japão podia ser que tivesse realmente. Nada. E tu tinha acesso. Lá em Rondônia tu trouxe pra Não, Sobral. aqui já morei em Sobral, cara. Só morei 5 anos em Rondônia, cara. Aqui é 2000 já. E aproveitar que a gente tá voltando no tempo aí, onde é que tu tava no Bug do Milênio? Bug do Milênio. Eu não trabalhava ainda, eu acho que eu morava em Fortaleza.
já. Passei 3 anos morando em Fortaleza para estudar, entre mais ou menos 2000 a 2003, não, 98 a 2001 eu morei em Fortaleza. Mas eu não trabalhava também com informática, eu era estudante ainda, então não sofri nada não. Negócio de desenvolvimento, suporte, eu não passei por esse sofrimento não, só ouvi falar. Ainda não trabalhava com isso, né? Não, eu trabalhava não, era estudante ainda. E quando é que tu efetivamente começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar depois que eu voltei a morar em Sobral, morar em Fortaleza para estudar, não consegui passar na faculdade que eu queria, voltei para morar em Sobral, comecei a cursar uva, só que no curso de física, né? Então era coisa para passei na faculdade para justificar com a família praticamente. Sim. Não era uma coisa que abrilhantava meus olhos e comecei a trabalhar como vendedor de uma loja de informática. E o que é que tu queria fazer agora? Te perguntar, né? Qual era a faculdade que tu tentou passar? Cara, eu tentei medicina no Maranhão, eu tentei fazer biologia aqui, tentei algumas faculdades, alguns tiros aí. Mas de graça a Deus não ter passado assim pra nenhuma, viu? Medicina eu não tenho nenhum dom. Quando eu vou pro hospital eu passo mal só de estar lá dentro, né? Então, assim, e eu acho que se eu fizesse um curso de biologia na época também não tinha muito, pelo menos no meu perfil não era muito isso não. Então na época eu não sabia nem o que eu queria. Aí o meu primeiro contato, o meu primeiro emprego foi justamente ser vendedor de uma empresa de informática aqui em Sobral. E um projeto muito específico é para vender computador para professor. Aí eu passei 3, 4 meses fazendo esse projeto lá com o dono da empresa. Eu cheguei para ele, não vendi nem um mouse. Mas não presta para isso aí, não sirvo para isso não, sei fazer isso não. Aí, cara, eu tô precisando de uma pessoa na assistência, tu não tem interesse não? E como eu tive contato muito cedo, eu já fazia aquela coisa básica que eu fazia, que era o quê? Formatar o computador, deixar ali funcional para uma pessoa de casa usar, que é o que tinha na época. E qual era o computador que tu formatava? Era com Windows 98, 95? Quando eu comecei valendo profissional foi 95, 98. Tava na transição do 95 para o 98 e já tinha um ME, né? O Windows ME, né? Mas tu formatava com os disquetes ou tu usava alguma técnica mais elaborada? Já tinha CD, como profissionalmente já tinha CD. Quando eu comecei a brincar era disquete. Eu me lembro muito bem que era 11 disquete para o Windows 3.11, era 11 disquete. Né? Na ordem, tinha que botar na ordem, né? Quando eu fui trabalhar já existia CD. Então, e o Ghost? Fazendo o Ghost? Demais, tá doido? Rapaz, a gente literalmente era em escala, né? Então, assim, eu não vendia, mas a empresa vendia muitos computadores, né? Que eu trabalhava. Ela vendia 30 computadores, então a gente formatava um, botava o Ghost ali para ficava uma linha de montagem montando fisicamente as máquinas, né? Que na época tinha que montar fisicamente, e outro ficava lá fazendo os Ghosts testando. Né? Tinha um que dava certo, não dava certo, mas tudo ia pro cliente da mesma forma. Pois é. Eu tive meu primeiro emprego foi numa assistência também de computadores, e na época a gente instalava o Windows 98 e o 95 já através do Ghost, né? Tinha os disquetes lá, mas ninguém usava. Na verdade, era bem, quando era tudo igual, as placas eram iguais, era bem mais rápido, ganhava ali um tempo ali exorbitante, né? Então, o Ghost, na verdade, até hoje existe, né? Para assistência, mas só que o nome é outro, a metodologia é outra lá, hoje é feito pela rede, tá bem mais tranquilo do que antigamente. Antes era muito manual. Pois é, pela rede, eu já fiz um trabalho uma vez na escola e instalei na época era Linux, né? Em vários computadores pela rede, né? Era bem mais, era outra história, né? Bem mais rápido. Mas hoje tem ainda, assim, tanto o Windows como o Linux, qualquer sistema hoje tu instala pela rede, né? A premissa do cloud hoje ainda é essa, né? Tu fazer um plug and play, né? Tu escolhe qual sistema que tu quer, lá sobe um ISO, já tá pronto. Então, mas na linha do tempo aí, tu subiu de vendedor para técnico de assistência. Vendedor de computador para professor, para técnico de assistência. Técnico de assistência. Então, lá eu aprendi a fazer... Tipo assim, eu não tinha a metodologia de montar e desmontar máquinas, fazer manutenção. Eu sabia basicamente formatar. Então, lá eu aprendi a parte física do negócio. E lá, na época, só tinha um cara que trabalhava com redes de computador, que na época estava na migração do coaxial para o cabo UTP. Então, estava nessa migração já. O coaxial estava ficando de lado e estava indo para o UTP já todas as redes. E esse cara sinalizou que ia sair da empresa. E ninguém mais sabia fazer o que ele fazia, aquelas redes, o par trançado, fazer as configurações e tal. E pouco tempo antes de sair, surgiu um desafio, que teve uma venda grande, salvo engano, para uma prefeitura, uma quantidade grande de máquina, só que a venda foi condicionada a se fazer a rede. Aí eu não lembro do Gabriel Torres, Clube do Rádio. Sim. Pronto, lá na assistência tinha esse livro lá, a bíbliazinha, tinha lá. Aí o gestor lá disse, rapaz, eu vendi, mas o fulaninho foi-se embora, alguém vai ter que montar. Tu se garante, vai me dar 2 dias em casa aqui com este livro aqui, que eu acho que eu consigo montar. E me dá uns pedaços de cabo aqui, que eu consigo. Rapaz, e assim foi feito. E aí eu peguei lá o livro, era ler, escrever o que era pra fazer e chegar e executar. E foi eu e outra pessoa montar essa rede lá.
Martinópolis, agora me lembrei, foi na prefeitura de Martinópolis. E a gente montou o centro de computador e montou as redes lá. E aí daí pra frente eu tive a experiência com redes de computador. Que era um ambiente ainda, vamos dizer assim, pouco conhecido, pouco usado, porque poucas pessoas tinham acesso a fazer. Né? Então, esse foi vamos dizer assim, na verdade, acho que foi um divisor de águas que eu consegui conhecer realmente o que era a informática ali naquele momento ali. Foi na prefeitura ou foi numa escola da prefeitura? Foi na prefeitura, porque na época era integrada a prefeitura com a rádio, com a secretaria, com a Câmara. Então foi vou falar que complexo lá do municipal de Martinópolis, né? Mas assim, eram os 3 prédios, uns seguidos lá do outro, praticamente. Mas era pra prefeitura o serviço. Né? Pois é, porque teve uma época aí, pelo menos, que basicamente só tinha internet em prédio público, né? Era isso, era justamente isso. Tá? Foi na época que surgiu o Sobral.org aqui, né? A internet gratuita do interior do estado, foi aqui da prefeitura. E as prefeituras começaram a copiar. Então, mas só que era uma implementação inicial para o uso da prefeitura mesmo, né? Não era para os moradores ainda, né? Para os cidadãos. Mas foi um primeiro passo. Eu não sei se depois evoluiu. Eu não acompanhei lá em Esse Sobral.org, tu fala aí, aqueles Wi-Fi que a gente encontrava liberado nas praças? Era tudo, Sobral.org na época. Se alguém pode me corrigir, tinha e-mail, tu podia hospedar site. Tinha. Né? Até eu vou te falar quando tu perguntar do Arretado, o primeiro hospedagem do Arretado foi no Sobral.org, que a gente hospedou lá. Tinha e-mail, tinha site, internet gratuita. Nessa época eu tava no ensino médio. Eu me lembro que eu fui criar um e-mail do BOL. E aí tinha a opção de criar pelo Sobral. Pronto, tu tinha uma série de soluções ali de forma gratuita para o cidadão. E eu tenho certeza que Sobral foi, pelo menos, pioneira no interior do estado. Provavelmente, eu achei até estranho, né? Porque na época, o que tinha de provedor naquela época? Era Terra, BOL, Yahoo. Mas tinha os provedores locais já existia. Eu só conhecia Sobral, né? Tinha... Sobral.org. Não, mas tinha os lá locais também ainda. Já existiam os locais aqui, os discadores já. Tu tem algum e-mail naquela época ainda? Cara, eu tentei acessar há pouco tempo agora um Zig meu da vida e nunca mais, não consegui nem resgatar mais a senha, mas o meu e-mail principal, na época lá era Sobral.org. E qual era teu nick lá no chat do Psyll? O chat do PC ou IRC? No Psyll, tanto faz, né? Na verdade era no Mirk, né? Tu é mais antigo do que eu, cara. Depende do canal, na verdade, né? O canal aqui de Sobral eu botava como muchacho, né? Como é que tu fazia? Porque assim, na época eu usava o MSN, né? Sou 5 anos mais novo que tu, né? Não, mas tinha um chat antes, pô. Tinha um IRC antes. Tinha um IRC, pois é. Mas eu já comecei do Hotmail pra frente, né? Do MSN pra frente. MSN, tá. Mas pra arrumar os contatos do MSN, você tinha que ir nos chat. E tinha o do UOL, que era o Psyll. Vocês conhecem. A gente botava lá, dizia que era faixa etária, cidade e tal. Tô ligado. As salas do UOL, né? Aquelas salas ali tinha que procurar outra coisa, na verdade, né? Assim, na época o MSN surgiu. Mas era ali onde a gente conseguiu o contato do pessoal, das meninas, né? Pra conversar no MSN. Aí é que não, vamos lá. Pelo menos na minha época que surgiu o MSN. Anotava, tu levava um papelzinho e anotava na rave, né? Não, tinha um negócio de uma busca lá que tu buscava dentro do MSN, mas a gente conseguia mais porque o MSN já usava a nível profissional. Tipo assim, toda empresa já tinha um MSN ali, mais ou menos, né? Pelo menos uma pessoa tinha, né? Então a gente já conseguia o contato de alguém ali pelas empresas, né? Porque como era técnico de assistência, tem as visitas presenciais, né? Então era um ótimo captador desse tipo de contato. Pelo menos era mais palpável tu ver ali, né? 90% dos meus eram nesses chats aí, da UOL. A gente conseguia lá. Mas já tinha algumas redes sociais, cara, naquela época também. Tinha alguma coisa eu não sei a época que foi lançado o Orkut, mas antes do Orkut já tinha alguma coisa de rede social que dava pra pegar uns contatos. Eu não lembro qual é agora, mas tinha alguma coisa. Tinha o Flogão, né? Já foi depois também o Flogão. Que eram basicamente de foto, né? Você postava, acho que tinha até uma quantidade de foto por dia, se eu não me engano. Eu não tinha um limitadorzinho lá. Pronto, aí aproveita que a gente tá falando do Flogão, fala aí do teu arretado.com. O que foi ou o que é o arretado.com? O Arretado, na verdade, foi minha primeira experiência já com empreendedorismo. Eu nem sabia o que era isso, né? Eu já trabalhava em outra empresa, eu saí dessa primeira empresa e fui para outra empresa, já com técnico formado, contratado como técnico de rede, né, vamos dizer assim, não era só técnico de rede, e lá eu tinha alguns amigos, colegas e amigos de trabalho. Então o Arretado surgiu em 2003 com 5 sócios, eu e mais 4. Né? Então a premissa do Arretado que era realmente bater foto, postar no site para o pessoal baixar. Então o core do Arretado na época era esse. Tu falou que na época cano digital era difícil acesso. Eu me lembro, cara, que a gente fez nossa primeira cano 10 vezes na empresa lá que a gente trabalhava, comprou essa câmera 10 vezes, uma câmera só pra fazer. E provavelmente sem display, né?
Tinha display. Era Era uma Sony, salvo engano, P72 o modelo. Então já era uma câmerazinha, hoje um pouquinho menor que esse celular, mas tinha um display, toda qualidadezinha tá legal, 3 megapixels, né? 3.2. Alguma coisa assim, né? Então o Arretado surgiu em 2003 com 5 sócios, né? Os sócios se dividiam entre o cara do desenvolvimento, o pessoal do comercial e o pessoal do campo, que realmente bater as fotos. O mais divertido era o campo. Pois é, tinha que ir nas festas, né, pra tirar as Era fotos obrigado, cara, ir pras festas, ó. Me relembrei como é que era, cara. Eu lembro que ele tava na rave, era as rave, né, no passado. Tinha tudo, tinha rave, tinha forró, tinha pagode, qualquer batida de lá que reunisse ali mais de 10 pessoas, nós queríamos estar dentro. Então no começo foi realmente uma coisa que não existia, a gente pedia para participar, às vezes tinha que comprar ingresso para participar, só que o Arretado tomou uma magnitude no momento ali que ficou conhecido, pegando, surfando a onda dos grandes, né? Tipo assim, no Ceará só conhecia que tinha um, em Fortaleza que era o Oba. Então o Oba bombou ali com um evento que teve, salvo engano, um Ceará Music desse da vida, não sei nem se é o nome, mas um evento parecido com o Ceará Music, bombou e nós pegamos esse reflexo. Então toda festa nós estávamos convidados para ir. Nós não pedíamos lá para ir. Logicamente, a gente queria estar dentro de todas, né? Então, como nós éramos 5, nós já estávamos dividindo a equipe, já tinha mais de uma equipe. E chegou um momento que a gente teve que terceirizar a equipe. Como era a terceirização da equipe? Vocês compraram outra câmera também, né? Não, aí foi comprando câmera. Cada equipe tinha 1 ou 2 câmeras já. Então já foi... Porque já começou organicamente a entrar alguma grana. Como é que vocês ganhavam dinheiro? Com publicidade? Publicidade e participação... No site? Publicidade no site? No site e participação nos eventos. Tipo assim... Já estavam pagando pra vocês ir pro evento? Era. Porque já é um diferencial, né? Já tá, quem é convidado, né? Antes a gente não pagava pra ir, quando convidar a gente cobrava, né? Então chegou um momento que a gente tava dividindo, a gente tinha algumas equipes, as nossas originais e de quem a gente terceirizava. E como é que a gente pegava esses caras terceirizados lá? Vai ter a festa, sei lá no Kart Clube, eu te dou a entrada, te dou a ajuda de custo do teu transporte aqui, vai ter uma granazinha pra tomar água, mas tu tem que voltar com tantas fotos do evento. E as fotos na época era melhor do que os chats da avó pra captar os leads, o lead que eu digo, os contatos das amiguinhas, né? Então, com a câmera, cara, tu conseguia muita coisa na época. Então, muita gente queria fazer parte. Então, não faltava mão de obra para fazer as fotos. E na época, o que importava era o volume de fotos. Não sei nem se é foto boa. Bastava registrar aquele momento ali, porque ninguém tinha nada. Não tinha nem comparação, né? A gente não tinha nem com o que comparar. Exato. Então, assim, o pessoal queria ver a foto dele ali no outro dia. Uns olhos vermelhos. O vermelho, o fechado, não importa. O importante é estar lá. Então, um dos maiores trabalhos que a gente tinha no Arretado pós-festa era pagar as fotos de quem bateu foto. Tipo, o cara foi e não bateu a foto com a fulaninha que não era a esposa dele. Ixi. Aconteceu. O pessoal entrava em contato com vocês? E-mail, ligava, o pessoal sabe que a gente trabalhava, então trabalho que... Mas era legal porque assim, depois de Salvador a gente conseguia expandir a nível regional. Tipo assim, a gente fazia muita festa lá da Porca e Parafuso em Santa Quitéria. Né? Muita festa em Tianguá, muita festa em Cruz, questão do Marca, essas coisas. A gente começou a ser chamado para os eventos mesmo. Tipo assim, quando o cara anunciava a festa, ele botava no anúncio: o Arretado.com vai estar presente. Então foi um momento ali que bombou e chegou ao momento da renda do Arretado se comparar ao que a gente estava ganhando na empresa que a gente estava trabalhando. Para ter o tanto do fluxo que chegou naquele momento ali. Aí chegou uns que com sociedade tem aqueles negócios ainda que é igual família, amigo, tem uns percalços, né? E foram diminuindo. Eram 5 sócios, né? E teve num momento que o negócio rampou, platonou, e aí que começou a dar os desastres. A grana começou a entrar com a velocidade que entrava antes, os custos aumentaram, né? Começou a ter custos, além de câmera com veículo, computador, etc, hospedagem, essas coisas. E o que tu acha que te deu uma freada aí? Foi a ascensão dos celulares com câmera, talvez? Na verdade, foi um modelo de negócio que na verdade eu resolvi mudar. Eu digo porque quando começar a ter esse apartheid entre os sócios, né? Então não estava dando tanta grana como dava antes, na velocidade que a gente estava acostumado, sem experiência nenhuma. Como eu te falei, era um empreendedorismo, sem saber o que estava fazendo, né? Então a gente não entendia que aquilo era normal. Então a gente pensou que ia acabar. Então o sócio começou a desistir, vender a parte, começou a desistir, indo embora e tal. E no final ficou só eu e outro. E eu disse pra ele, cara, eu acho melhor a gente mudar o modelo de negócio, sair desse negócio de foto e começar a realizar os eventos, promover os eventos. Aí foi outra virada de chave que teve, que foi justamente quando nasceu o meu primeiro CNPJ, no caso a Gateway, né? Então, um pouquinho antes da Gateway nasceu a Arretado Produções e Eventos. Mas a Gateway nasceu como uma produtora de eventos? Até 2 anos atrás... Já com esse nome, Gateway? Já. Mas qual era a relação? Porque com tecnologia tem tudo a ver agora com...
Mas é isso que eu tô tentando explicar. Quando a Gateway surgiu, foi nessa virada de chave. Eu já estava na fase de promover eventos. Pronto. Tá? Então, assim, entende assim, as caloradas da vida, com certeza foi muito acalorado no Deb que foi promovido pelo Arretado. Forró Real. E quando é que passou a ser chamado de Gateway? Não, aí tava só na fase dos eventos. Então, aí, quando foi a Gateway, a gente trabalhava na outra loja de informática ainda, né? E que o foco dessa loja era vendas também. Era técnico de campo, era técnico de assistência, né? Redes e tal. Aí já tive outro sócio, o Igor, meu sócio trabalhava lá comigo. E eu sempre estudei muito a questão da tecnologia. Então, eu tinha feito os cursos da Cisco, CCNA, eu tinha feito usar a Microsoft, usar MCSA, MCSDB, quase tudinho, estava com uma pilha de certificado, Linux, LP1, LP2, e não conseguia executar lá na empresa para os clientes, porque o foco da empresa era vender. Aí já foi em 2005, mais ou menos, esse ano, 2006, que eu cheguei pro dono da empresa e disse, cara, tem muita coisa aqui pra gente fazer. Ele, não, cara, nossa empresa é vender. Vamos vender o feijão com arroz aqui, porque eu queria dar dinheiro em equipamento. Só que como eu tava estudando, eu queria executar aquilo. Então, eu trabalhava na empresa de informática de manhã e tarde, trabalhava no retardo da noite e de madrugada, né? E estudava quando dava no meio do caminho ali. O bom do arretado é esse, né? Porque é justamente à noite que funciona. Só funcionava basicamente... Assim, como era a equipe de manhã não trabalhava, né? À noite, né? Então a gente dividia até legal essas tarefas. E aí é que tá. Aí eu tinha vontade de botar pra funcionar aquilo que eu aprendia na TI. Aí quando foi que eu convidei o Igor pra abrir a Gateway em 2006, só que ela nasceu realmente de fato em 2007. Então ela surgiu com a razão social, na época era Gateway, Comércio de Equipamentos, Gateway, Comércio de Equipamentos e Eventos Limitada. Por que tinha os eventos? Porque a gente promovia evento. Eu precisava fazer nota fiscal, a gente participava de licitação, tudo. Então era uma empresa só para resolver tudo. Então, por muito tempo foi isso, vivendo esses dois mundos, entre evento e tecnologia. Foi em que ano que tu fundou a Gateway mesmo? A Gateway, o sonho nasceu em 2006, mas ela nasceu em 2007. A gente abriu as portas, salvo engano, em maio de 2007. Mas na nossa linha do tempo aqui, a gente começou em 98, com o lançamento do celular com câmera, que eu não sabia. Confirma aí, Lidão. Confirma aí, parece que eu tô mentindo. Eu posso estar mentindo ou enganado, mas duas coisas. 98. Devia ser com não, em 95 foi em 2000 e pouco. Devia ser com câmera e com filme, né? Não, procura o Erickson aí que eu acho que vai aparecer. E aí foi em 2007 que a Gateway surgiu de verdade, com o CNPJ mesmo, profissional, valendo, empresa com um prédio próprio lá, tudo bonitinho. Mas tu queria colocar o que tu tinha estudado em prática, mas tu via no mercado demanda? Aí é que tá, a demanda não existia, mas eu queria botar aquilo para funcionar, porque eu via todo mundo fazendo, eu via em Fortaleza, nas capitais, onde eu estudava, tinha acesso, na época os cursos não tinham os cursos online, era curso presencial, né? Então eu fiz muito curso na LANLink, só ouvi falar da LANLink, assim, muita gente da velha guarda fez curso lá, principalmente de rede. E aqui em Sobral, quando a gente chegava, a gente não via a história de ter um firewall, de ter um Active Directory, de ter o que gerenciava a rede em si ali implementado. A gente tinha que ir no cliente gerar essa demanda, porque o cliente até hoje, na verdade, não sabe o que é, né? Não, a gente tem que dizer. Então, assim, demanda, mercado tinha. Agora a demanda a gente criava. E era assim. Só que no começo, era aquele sofrimento. Empresa nova não sabe como é que faz, só tinha um sonho, né? Então, até para poder entender como é que explicava isso pro cliente. Mas tu ainda não tinha executado esse trabalho para alguém de forma pura por fora? Tinha feito. Quando eu trabalhava nessa empresa de informática, eu fiz a rede dela, né? E ele me pagou por fora para fazer, porque ele queria, que ele gostava muito. Ó, na minha rede você faz. Eu fiz na rede do irmão dele lá e fiz em alguns clientes bem pontuais mesmo. Era uma coisa, vamos dizer assim, que era muito abaixo do que eu queria. Então... E a internet nessa época? Tu já tinha subido um site, né? Que é o arretado.com, né? O arretado, na verdade, assim, eu nunca fui o cara do desenvolvimento. Eu não desenvolvo, né? Dentro do teu ecossistema, da tua empresa ali, você já tinha subido um site, né? Já tinha. Esse site, ele ficava na nuvem ou ficava no computador de alguém, do programador? A primeira hospedagem do site do arretado ficou num data center da prefeitura do Sobral.org, a primeira hospedagem. Até chegar o momento do primeiro carnaval da vida.
que derrubou o site. Que derrubou, na verdade, tanto acesso, Derrubou tudo. derrubou o servidor. Então, fui convidado a sair do data center da prefeitura e fui para um lá em Fortaleza, que na época é o Argo Host, que depois agora se incorporou a Mob, se incorporou a Giga. Então, hoje a Giga Mais hoje tem um rastrozinho da Argo Host, que a gente hospedou lá também por muito tempo. Aí até tem um fluxo grande também, fui convidado a sair lá porque não tinha estrutura para suportar a gente. Hoje está no ar ainda, né? Hoje a gente tem um data center próprio, né, da Get, que eu hospedo lá, né? É próprio assim, um data center que a gente gerencia, né? Então eu hospedo numa estrutura nossa hoje. Mas hoje talvez similar. Tem algum. Tu tem conhecimento de algum negócio similar ao arretado.com hoje? Hoje funcionando como fotos, não. Até porque o mudou. vídeo. Até porque, na verdade, o modelo de negócio não funciona mais como era antes. Porque antes o foco que era? O foco era justamente ter uma foto no ambiente digital para tu bater para tu ter acesso ao outro dia. Porque o pessoal não tinha câmera, não tinha celular, não tinha nada, né? Pelo menos não era fácil acesso. Então tu tinha uma foto ali de média qualidade para postar isso. Quando o Core mudou, uma das mudanças também de formato do arretado foi sair da quantidade de fotos para a qualidade de fotos. Então hoje o arretado ainda é contratado para fazer certos eventos na grande maioria particulares, mas com um fito de ter uma foto de qualidade. Né? Um volume X de foto ali para registrar. Tipo assim, teve uma corrida, salvo engano, esse final de semana, não sei lá, tinha 400 inscritos. Tem que ter foto de todo mundo, pelo menos uns momentos X lá. Então mudou também o formato. Então eu acho que hoje aquele formato antigo de negócio, acho que não existe mais. Pelo menos não conheço, respondendo a tua pergunta. Mas como tu falou e tu citou, ainda existe um modelo muito parecido hoje, né? Esse daí de contratar uma produtora para acompanhar o evento, né? Tem. Evento esportivo, hoje na verdade, assim, evento esportivo corporativo que tu queira divulgar, tu tem que contratar alguém para fazer. Então tu não vai fugir disso aí tão cedo, não. Então com certeza, no dia que tu fizer aqui 5 anos de Box Hub aqui, tu vai contratar alguém para registrar a foto e postar no Instagram. É normal acontecer, né? Cara, ainda nessa linha do tempo aí, 2007. 2007 foi lançado o iPhone, né? 2007. E agora tu me pegou, não sei te responder, não. Foi, pá. Aí, agora não sei sabe dizer, quando não. for primeiro celular com câmera e não sabe o iPhone. Nessa época também, eu acho que nessa época, na minha memória, que tava rivalizando o N95. Nessa época aí, 2007. 2007. Tu não identificou nenhuma oportunidade de negócio para esse ramo de smartphone que tava surgindo? Na época, eu tive que tomar algumas escolhas de nortear o meu negócio, a Get como negócio, tá entendendo? Uma das coisas que a gente foi apresentado foi justamente o desenvolvimento, por causa do site, né? Desenvolver site. Outra foi desenvolvimento de RP, ou então revenda como soft house. Né? E outras coisas também. Então, manutenção de celular, eu acho que era uma coisa que não tinha na época, mas a gente via que ia acontecer, só que a gente tinha que escolher o que é que ia fazer. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Quem faz tudo acaba não fazendo nada, né? Então, a gente se especializou em atender empresas na questão de infraestrutura de TI. Então, a gente sempre focou nisso e mantendo essa linha bem alinhada, bem limiar mesmo, né? E sempre, aí no caso da Get, foi sempre buscando a qualidade. Então, quando chegava um cliente querendo fazer, entre aspas, um serviço que não seguia os padrões, nem as normas que era para ser, a gente preferia perder. Isso sofreu muito no começo, né? Que dispensar cliente no começo é muito ruim, mas também a gente criou um know-how de especialista naquilo ali. Então, por mais que o cliente não fechasse conosco naquele momento, talvez não era o momento dele de grana, então de investimento ali, em outro momento, quando ele tivesse um problema, ele já sabia quem buscar. Quem resolveria era a gente. E de qualquer forma, muito provavelmente o cliente que está procurando naquela época talvez o desenvolvimento de alguma ferramenta ia também se deparar com vocês quando ele precisasse colocar essa ferramenta num servidor, né, ou na nuvem, ou criar um firewall, mas isso ou aí, configurar uma a rede. gente só foi entender que isso existia há pouquíssimo tempo. Em 2007 a gente não tinha essa noção do negócio ter um ecossistema de negócio. Em 2012, um cliente meu, ele procurou vocês para configurar um servidor. 2012, né? Um servidor, um grupo de postos de combustível. Você deve conhecer, né? Sim. E foi aí que eu escutei que Bellini, né? Que eu associei Bellini ao arretado.com e a Gateway, né? Que até então só conhecia de forma isolada. E naquela época, ou alguns anos antes, tu era uma das poucas pessoas que empreendiam, né? Com tecnologia aqui em Sobral, né? Aqui na região.
Era basicamente tu e algum ou outro professor ali que fazia algum trabalho, tinha algum software de farmácia ou de padaria, né? Na verdade, nosso modelo de negócio da Gateway, aqui em Sobral, nós passamos só por muito tempo, porque o que tinha era o quê? É o cara que vendia software, ERP, o cara que vendia equipamento, o cara que vendia cartucho, enchia cartucho, bombou na época, a gente teve até a opção de escolher. Tu trabalhou com isso? Não. mas assim, a gente foi apresentado a isso, aí viu que aquilo não era coisa de futuro, assim, porque tinha data pra acabar, mas quem surfou ganhou muito. Peraí, mas por que tinha data pra acabar? Porque a gente sabia... O papel ia acabar? Era. Digitalização ia acabar, cara. Quando é que foi isso, cara? Quando eu sabia que ia acabar, eu acho que foi em 2010, mais ou menos, que bombou, acho que o negócio de encher cartucho. Foi mais ou menos 2010, 2011, uma coisa assim, que todo mundo enchia tona, todo mundo enchia cartucho. Aí, cara, isso aí vai dar muita grana, mas dependia muito tempo, a estrutura física muito grande, né, equipe muito grande, e tem prazo de validade isso aí. Não é porque todo mundo tá falando de digitalização, digitalizar tudo, né? Então, a gente já viu que aquilo ali tinha um prazo para acabar. Então, muita gente surfou naquela onda ali, enveredou para ali, e nós continuamos na nossa linha aqui, da infraestrutura, da segurança, e implementando serviços ligados a isso, né? Então, eu não sei qual foi o ano agora, mas o cloud foi um acréscimo desse serviço que a gente foi agregando, sempre pensando na infraestrutura, né? Pois é, no caso, na época, esse meu cliente ele queria um servidor local, né? Eu me lembro que vocês venderam para ele na época uma máquina Dell, se eu não me engano. Você ainda trabalha com Dell, provavelmente? Na época, provavelmente foi um HP. Foi HP? Provavelmente foi HP. Foi HP mesmo. Porque deve ter sido, se tu falou 2012, foi justamente no segundo momento de boom da Gateway que a gente levantou mais uns andares lá no prédio. A gente a Gateway surgiu assim, nós éramos assalariados, né? CLT na empresa e construímos com base no que? No empréstimo do Banco do Nordeste e no nosso seguro-desemprego. O Igor, na época, vendeu um carro que tinha, se não me engano, um Fiat Uno preto. E como eu já trabalhava com evento, eu tinha algum dinheirinho ali guardado, ali, resquícios dos eventos. Mas a Gretchen surgiu com dívida, né? Endividada. Quando foi mais ou menos 2013, que teve um boom de servidores, aí demanda orgânica chegando, desenvolvimento, muita gente com desenvolvimento chegando, tinha demanda de servidores. E a gente conseguiu levantar o prédio da Gateway, que é hoje de tamanho, vendendo servidor HP. Pronto, era HP mesmo. HP mesmo. Hoje a gente vende Dell, mas assim, na época eu tenho certeza que era HP, né? Porque eu me lembro que levantou alguns andares à base de servidor. Aí a demanda vai começar a surgir, né? Organicamente no negócio. Entendeu? Tu teve alguma relação ou montou alguma lan house alguma época da vida aí? Não, na época da Lan House, nessa época que a Lan House já estava declinando porque a internet estava mais popularizando, né? Todo mundo já estava, os computadores já estavam mais baratos, as internet estavam mais acessíveis, né? Então eu não peguei esse boom da Lan House, não. Na época eu trabalhava na empresa de informática, a turma do arretado, o pessoal pensou em montar uma Lan House, né? Que estava naquele momento, 2003. Mas a gente não teve coragem, não, vamos dizer assim. 2003 realmente tava bombando essa questão de Lan House. Eu ia muito pra Orange, que ficava ali na Dom José. Fazia os corujão, participava dos corujão, virava noite, madrugada. Doido. Ali o corujão ali, né? Onde a gente passava a madrugada. Chegando nos tempos de hoje, quais são os serviços que vocês oferecem, a Gateway oferece? Hoje a Gateway, na verdade, assim... Vocês trabalham desde manutenção de computador, servidor, até... cibersegurança. Vamos lá. Hoje, na verdade, o que a Gateway faz? Ela vai resolver o problema de qualquer empresa usando a tecnologia como ferramenta, tá? Então, o que envolver ali tecnologia da informação que possa resolver um problema da empresa ou evitar um problema, a Gateway vai fazer. Então, hoje a gente tem sim uma assistência presencial para fazer atendimento e manutenção de computadores. Tem uma equipe para fazer projeto de infraestrutura de rede, montar rack, data center... aqueles negócios, vamos dizer, mais incrementados de infraestrutura, e tem a equipe de cibersegurança, que é o pessoal do Firewall, o pessoal do banco, o pessoal do cloud, tudo incorporado na nossa empresa. Então, assim, hoje, soluções integradas de tecnologia que não envolvam desenvolvimento, a gente faz. E se o cara precisar de desenvolvimento? Aí sim, a gente pode entender qual a demanda da pessoa e levar para um parceiro que desenvolve. Se a pessoa já tiver um RP, um desenvolvedor, a gente transforma o desejo do empresário, do gestor, do usuário, em forma técnica para o desenvolvedor
fazer. Tu quer desenvolvimento, eu me esqueci, tem um cara que faz isso ali no meio do campo, o cara que entende o problema do usuário e leva para o desenvolvimento. Que geralmente o desenvolvedor não fala com o usuário, né? Tem um cara que faz no meio do caminho ali. Análise de sistema, análise de negócio. Mais ou menos. Então, assim, hoje a gente já tem esse know-how de entender a demanda do cliente e levar para quem resolve um caso de desenvolvimento, né? Mas se for infraestrutura, a gente resolve tudo interno. Já está tudo internalizado tudo. Eu já tive no meu começo aí de desenvolvimento, já tive algumas demandas, por exemplo, um cliente usava num restaurante um sistema que era instalado na máquina e ele me chamou para colocar esse sistema na rede, com outras máquinas. E aí? E aí eu me virei nos 30, né? Mas o sistema funcionava numa máquina? Funcionava numa máquina, estava instalado numa máquina. Tu tinha certeza, mas quando botava em 10 máquinas ele funcionava? Não, ele sequer foi desenvolvido para funcionar em rede. Tá. Eu descobri quando eu cheguei lá, né? Mas hoje... Mas o cliente não sabia. Quando falou, agora há pouco, é o desejo do cliente. Hoje o cliente chega pra ti e fala, cara, eu tenho o meu sistema na minha padaria e eu quero acessar de casa. Ele vai procurar a empresa que vendeu o sistema, ela vai dizer, não, cara, teu sistema tá instalado lá, teu ponto de venda no teu computador. Tu não consegue acessar de casa. Mas a Gateway tem solução para isso, né? O parceiro é justamente isso. Hoje nós entendendo como parceiro de negócio os ecossistemas de negócio, né? Então hoje a gente tem parceiro que desenvolve sistema e vende sistema em Clipper ainda, né? Tu é desenvolvedor, com banco de dados em COBOL, e a gente consegue botar esse sistema na nuvem. O desenvolvedor não tem trabalho nenhum, né? Porque não vai mexer nada de código nem nada. O cliente não vai mudar nada de interface dele. Não, às vezes quando tu muda o botão ali do cliente, o cara diz que o sistema mudou, né? Então, na verdade, visualmente vai estar tudo bem. Só que por baixo do ponto o cara tá no data center, tá no ambiente homologado ali pela Microsoft, com falha por trás, com backup, com segurança antivírus e tudo. Deixa eu te falar, complementar esse assunto que eu comecei contigo. Como é que eu resolvi o problema do cliente na época, né? Eu habilitei o acesso remoto na máquina e aí eu abri vários usuários, né? Virou um servidor de acesso remoto. Aí o cara acessava pelo usuário, abria lá uma instância remotamente. Então. Né? Ou seja, o sistema dele estava em rede, entre aspas. Né? Não estava em rede, mas para o cliente estava, porque ele conseguia acessar de qualquer computador dentro da rede, né? Tu não fez o modelo ideal, mas fez o que resolveu a dor de cabeça do cara ali e não te causou nenhum problema, porque não teve que desenvolver o sistema todo de novo. Exatamente, né? Na época eu era estudante, né? Tava no segundo período de computação. Mas solução, cara, é isso. Às vezes a solução, as mais básicas são as melhores. Às vezes o pessoal quer inventar a roda, quer construir um foguete, né? Mas às vezes só apertando um parafuso tu resolve aquele problema ali. E depois que eu resolvi esse problema do cliente, alguns meses depois ele me procurou para desenvolver um sistema do zero, né? E se tu tivesse negado a priori ali, talvez tu tivesse perdido o cliente e ia buscar alguém que resolveria. Mas a ideia é justamente essa. A gente no negócio hoje tenta... Mas me fala aí sobre o Clip. Como é que tu faz com o Clip hoje? Hoje, na prática? Tecnicamente, assim, por cima. Tem algumas ferramentas, né? A gente pode usar o Windows por baixo como base, ou então usa outra ferramenta que emula o Windows por base. Então, o cliente pode usar tanto via o RDP, a trabalho remoto, como também via browser. Então, vai depender de projeto, vai depender de estrutura, mas tem algumas ferramentas que a gente usa. No final do dia ali, vai estar o sistema, o ponto .exe, contar com os DBX, e o cara vai ter um atalho para clicar. E fisicamente é um computador rodando o sistema normalmente lá na tua infraestrutura, é isso? Na verdade, aí vai depender de projeto, né? Dependendo como é o sistema da pessoa. Por exemplo, a gente tem um projeto que a gente bota um computador para ser banco de dados, exemplo, e um computador para ser interface gráfica. Né? Aí depende de projeto. Então, às vezes não é um ou dois, depende de como é que o cliente vai distribuir. A gente tem projetos que o cara tem, sei lá, 5 servidores virtuais alocados nessa estrutura. Aí depende da quantidade de usuário, tamanho de banco, fluxo de dados, essas coisas. Então são projetos personalizados que a gente faz. Pronto, aí só para ficar claro, porque a maioria das pessoas não entende essa nossa área, né? Nem a gente entende, né? Aí, vamos lá. Qual era a necessidade do cliente? Ele tinha um sistema legado, antigo, né? Desenvolvido em Clip, que é uma linguagem bem antiga, que rodava no DOS, rodava no prompt de comando, né? Não tinha nem mouse, provavelmente, não tinha nem acesso ao mouse, era só no teclado. E aí ele queria utilizar esse sistema em rede? É isso? Eu vou seguir tua linha do tempo aqui para contar a história, porque assim, no nosso negócio como Get teve alguns booms, né? Eu te falei que teve um boom em 2012, 2013 com a construção do prédio, né? E quando chegou na pandemia,
nós almejávamos um crescimento ali X para os próximos 5, 6 anos, né? E na pandemia o que surgiu foi demanda. Então em 6 meses foi o trabalho de 6 anos. Só que já estava tudo pronto, já tinha as ferramentas prontas, já tinha produto pronto, equipe treinada, tudo. Então, respondendo a tua pergunta, qual era a demanda do cliente? O cara tinha um sistema que gostava muito, o sistema dele funcionava perfeitamente na empresa dele, atendia todas as demandas administrativas, financeiras, contábeis dele lá. Na pandemia, exemplo, pandemia, ele queria acessar o sistema de casa, queria botar pra galera trabalhar de casa. Só que não dava tempo de tocar esse sistema, negócio tudo. Então, assim, uma das demandas que surgiu muito foi isso, pegar o sistema que já tem hoje e levar para o cliente, para o usuário acessar de casa. Essa era a demanda. Então, e na prática o que era? Era pegar aquele sistema e levar para uma nuvem. Pronto. Então, isso aqui foi a execução. Assim, mas tem local... E ele deve usar até hoje, né? Usa, não larga mais não. Então, tem cliente que abre filial já pensando na nuvem. Assim, então a compra do servidor local diminuiu muito, praticamente acabou pra gente. Tá? A gente vende, mas são projetos bem específicos, bem pontuais, né? Hoje, até porque o dinheiro, naquele momento, a curto prazo, você bota mais grana para comprar um servidor. Né? Então, a longo prazo acaba saindo mais barato botar uma nuvem, né? Infraestrutura, manutenção, até suporte também. Não? Pois é, porque vamos lá, eu já tive clientes também que ele tinha um escritório e ele tinha um sistema que ele utilizava no escritório dele e o computador foi roubado. Ele perdeu os dados e o sistema. Aí é consciência já de cada um, é a educação de cada um. Então, vamos lá, provavelmente na casa a pessoa se preocupa de botar um portão de ferro, um cadeado mais forte, uma cerca elétrica, contratar uma empresa de segurança, na época os vigia da rua que fica apitando, né? Então você se preocupa com a segurança da sua casa. Ainda, a maioria, eu vou falar do cidadão, mas voltado para o empresário, não tem a consciência que o computadorzinho dele, que está ali debaixo do balcão dele, pode ser a vida da empresa ali. Eu vou contar uma história que aconteceu na época que eu trabalhava com manutenção, uma empresa de embalagem terceirizada da Grendene. O cara tinha um computador ali debaixo do balcão, né, que fazia controle de rota, controle de prestação de conta. Nossa, cara, reciclagem de embalagens, é uma coisa assim. E ele tinha que prestar conta todo mês para receber a grana. E teve um acidente lá que molhou o equipamento e não prestou mais nada. Literalmente o cara perdeu tudo. A empresa quebrou. Quebrou porque não tinha dado em nenhum lugar nenhum. Então, se na época ele tivesse uma orientação que ali era para ter minimamente um backup ou ser alocado esse computador em outro local, com certeza ele tinha a empresa dele e não tinha sofrido com isso. Isso aí eu tô falando muito antigo. Hoje acontece isso ainda. Então o pessoal não tem a consciência, a importância de manter a informação, seus dados seguros. E a gente sabe, Bellini, que muito provavelmente, eu vou chutar aqui, na verdade não vou chutar não. Me diga você, qual é o percentual de clientes que chegam para você que já estão escaldados? Eu tive uma reunião. O cara já sofreu, aí chegou para ti. Um dos nossos desafios hoje como empresa, como corporação, é justamente vencer a barreira do comercial. Como é que eu vendo isso, né? Então, vamos lá. Organicamente hoje, só chega gente pegando fogo e no desespero. Pra tu ter ideia, até 2019, 2020, a Get nunca teve um vendedor. Era só cliente por demanda, desse jeito. Só que era muito ruim pegar cliente. Aliás, ainda é muito ruim pegar cliente desse jeito, porque apesar de ser mais fácil fechar um contrato, a implementação dele é mais sofrida, porque ele tá com pressa, tá com urgência, já gastou dinheiro com alguma coisa, tentando fazer da forma errada. Então, assim, chega muito. Muito, muito, muito mesmo. E eu vou te falar, a nível nacional. Até hoje nós temos clientes a níveis nacionais. Eu acho que só não tem cliente no Acre e lá, eu acho, no Rio Grande do Sul. Em Rondônia também não tem. Rondônia não tem, mas tem em Manaus. Tem em Manaus, tem no Pará. E no Mato Grosso. Tem que fazer um em Rondônia, cara, só pra... Rapaz, vamos chegar lá. Eu tô me adaptando com o fuso horário de Manaus ainda, tive que mudar a equipe pra atender o fuso horário. Mas assim, é cultural, cara. Eu acho que... Eu não sei dizer se só do brasileiro, porque a gente não atende a nível América Latina ainda não, mas eu digo a nível do brasileiro mesmo, é cultural não fazer trabalho preventivo, só corretivo. E eu vou dizer, é muito mais caro para quem tá fazendo. E para quem tá executando é pior, porque tanto demora mais, como é mais entre aspas, é mais sofrido, né? Fazer um trabalho corretivo ali. Pois é, mas agora me diga aí, qual é o segredo então? Como é que eu convenço um cara a investir em cadeado se ele não for assaltado? Hoje a nossa metodologia hoje é fazer um trabalho educacional, assim, o trabalho que a gente faz hoje no Instagram, principalmente, né, que o Igor faz no Instagram desenvolvendo um modelo parecido que vocês têm aqui de podcast, é tentar
explicar para o cliente a importância disso. Então, quando a gente tem uma oportunidade de sentar com o empresário, com o gestor, com o tomador de decisão e contar uma história dessa, que quem perdeu o dado por deixar de fazer certas coisas, e às vezes o investimento é muito pequeno em relação ao que ele pode perder, aí ele vai entender e pelo menos se programar para tomar aquela decisão. Organicamente, fazer isso em escala, a gente não descobriu o segredo ainda não, tá? Então, se você descobrir, você me conta aí que eu vou tirar minha equipe comercial e trazer você para trabalhar comigo. Mas o nosso desafio é justamente esse, é educar o público, principalmente o empresário, gestor, tomador de decisões, a entender que o preventivo é mais barato, é mais rápido e vai com certeza vai até trazer mais lucros para a empresa. É muito mais barato. Até porque a perda é incalculável, né? Como eu te falei, já vi empresa fechar. Pois é. E tu imagina o seguinte, ó, a tua empresa aqui, se, por exemplo, der algum problema nesse teu computador, tu vai perder só os dados da tua empresa. Então, vai te prejudicar. Tu imagina um contador que atende ali, um contador pequeno, atende 300, 400, 500 clientes, um computador pequeno ali, perdeu os dados da empresa. Quantas empresas ele vai prejudicar? Então, quanto tempo ele vai passar para repor aqueles dados? Não repõe dado, cara. Dado perdido é dado perdido. Tu consegue ali fazer, entre aspas, um ajuste técnico, para não dizer a gambiarra, para botar para funcionar. Então, esse cara vai ter uma perda imensurável e vai prejudicar, além da empresa dele, várias outras que estão por debaixo dele ali. Então, assim, hoje a gente atende vários contadores a nível Brasil e eu vou te falar, a maioria não tem essa noção. Pensa que os dados ali estão de vida infinita sem ninguém fazer nada. Tu falou de contador aí, me lembrou agora um caso meu aqui de vida, que antigamente, volta aí, né, 10 anos aí, pelo menos, 10, 15 anos, os contadores guardavam era bobina de impressora. Lembra? Aquelas impressoras que imprimia uma via pro cliente e a outra enrolava de volta? Você tinha que guardar por 5 anos aquilo. Pois é, eu já tive que digitar várias bobinas daquelas ali. Porque perdeu dado? Não, porque ele precisou dessa informação digitalizada, né? Hoje não, hoje tá tudo digitalizado, assim, mas mesmo assim... Não, hoje tá, mas ainda o problema é o mesmo, né? É perder esses dados, né? Mas é justamente isso. Tem dado, por exemplo, tem dado do setor pessoal que tá tudo no E-Social. Beleza, esses dados até tu consegue pegar ali pelo site, eu não sei como é que operacionaliza isso, eu sei que dá pra pegar pelo site do E-Social. Mas quando tu vai pro contábil e pro fiscal, principalmente, tu tem que guardar os XML das notas, tu tem que fazer aquele negócio. E detalhe, não é só pegar o arquivo, não, tem que fazer os cálculos, tem que fazer os inventários, tem que fazer as contabilidades. Então, assim, contador é um trabalho bem minucioso, bem detalhista ali, que a informação é a premissa de tudo. Então, tu imagina, ainda é obrigado, sim, você guardar por 5 anos as informações, né? Mas se você chegar a perder uns dados desses, eu vou dizer que é muito difícil chegar a recuperar, digitalizando as bobinas de novo. Eu acho muito difícil. Hoje não tem nem a opção de digitalizar a bobina mais, né? Não, hoje não tem não, que é tudo arquivo digital. Hoje em dia, na teoria, era pra estar tudo no servidor da Cefaz, né? Cara, mas aquele negócio é o seguinte, a Cefaz tem a informação... Não, mas ela quer saber se você tem, né? Ela quer saber se você sabe, é igual imposto de renda, né? Ela sabe o que tu comprou, mas ela quer que você diga. Quer que você diga e tem que dizer se tá certo. Pois é. E se tiver errado, você tem que provar que tá errado. Exatamente. Mas aí é o jogo do governo aí que tá pra todo mundo, né? Mas, na tua opinião, por que algumas empresas negligenciam esse investimento em infraestrutura e segurança? Eu vou te contar a história quando abri o shopping aqui em Sobral. Teve uma empresa, salvo engano, de joias, sapatos, essas coisas. Que foi o seguinte, o cara gastou muita grana. Não vai pegar um água quente? Água, ele gastou muita grana fazendo uma vitrine ali fora do comum. Muita grana que eu digo, vou dar um exemplo aqui proporcional. Se ele gastou 200 mil na loja, a vitrine foi 150. Aí, quando foi na parte da TI, não tinha mais grana pra gastar. Aí eu, rapaz, fulaninho, rapaz, tu gastou tudo aqui na vitrine, deixou nada pra TI. Rapaz, é porque a vitrine vai vender. Eu, tá certo, mas tu não é obrigado a emitir o cupom fiscal, porque na época o shopping, eu não sei se até hoje, tinha que emitir o cupom fiscal, fazer tal coisa. Não, mas aqui você me ajeita aqui e vai dar certo. Mas importante é a minha vitrine. Ou seja, o cara pegou quase toda a verba. Peraí. Conta a história de novo aí. Um caso aqui no shopping, a empresa gastou aproximadamente 200 mil com a reforma e 150 mil só a vitrine. A vitrine. Pronto. Porque é uma loja, salvo engano, de joias, sapatos, alguma coisa assim, e a vitrine é o que vendia pra ele. Só que toda venda é obrigado a emitir cupom fiscal, cartão de crédito, aquelas coisas todas. E ele não tinha mais grana pra investir na tecnologia, nos computadores, na impressora, aquelas coisas todas. E queria que ele desse um jeitinho pra botar pra funcionar. Então, assim, por que a pessoa não faz? Cara, é cultural.
O pessoal não sabe a necessidade e a importância Mas disso. aí ele percebeu que precisava de um sistema? Ele já sabia que precisava do começo. Eu já sabia. Aí na hora de Só que não deu prioridade. Só que não foi prioridade. E na hora de colocar ele não tava sem dinheiro. Aí Tava pediu sem pro Belém dinheiro. fazer Dá um a jeitinho. provisória. É, mais ou menos isso. No final do dia foi isso. Então, assim, o cara sabia que tinha um sistema, sabia que tinha que ter tantos computadores lá, porque ele projetou os balcões, os caixas e tal. Mas não deu importância. Aliás, não deixou como prioridade. Então, hoje, respondendo a tua pergunta, não é prioridade para muitos. Eu costumo dizer, cara, que o nosso concorrente hoje no mercado, que a gente trabalha com TI, é a ignorância, né? É a ignorância, a negligência mesmo de investimento nessa área. Mas tu sabe que a ignorância é um ponto de tranquilidade, né? Se tu não sabe que existe, pra ti não vai fazer mal. A ignorância é uma benção, né? Tu já sabia que tem vacina aí pra pneumonia? Pneumonia? Sabia? Eu não sabia nem que não tinha. Pois é. Então, assim, tu sabe disso, pra que tu vai se preocupar com isso? Não sabia nem que não tinha. É a mesma coisa da tecnologia, cara. A maioria das pessoas não sabe a importância e o que é que faz na verdade. Então, a ignorância é o ponto de tranquilidade ali pra eles. E tá tudo bem com isso. A minha área não é medicina. Eu tô sabendo disso porque meu mulher gosta de pegar aqueles cartões de vacina e deixar tudo. Pra estar jogando é o bingo, né? Tem que estar tudo marcado, né? Então, tu tem menino novo, tu vai saber o que é isso. Dois cachorros, sei como é que é. Então, assim, eu não sabia que existia. Rapaz, a mulher precisa disso, não. Eu nunca ouvi falar disso, não. Não, o médico tal falou, tal, tem que ter. Então, assim, quando a gente recebe a informação, a gente começa a ficar preocupado. Ou com você, ou com o seu pet, ou com o seu filho, né? Então, assim, nosso desafio hoje é passar essa informação. Se porventura a gente passou a informação, mesmo assim, o cliente, o usuário lá não quer seguir, aí é outra coisa, né? É igual do médico lá, né? Você não pode fumar, nem beber todo dia, nem comer carne vermelha. Mas eu quero. Não, tá bom, se você quer, é outra coisa. Mas se você fizer isso, vai causar algum mal. Né? Pois é, tem alguns cálculos que eles chegam ali que você tem que pelo menos investir 5% do valor do teu negócio ali em tecnologia, em TI, do teu faturamento, né? Se você fatura 1 milhão por mês, você tem que investir ali. Mas aí é que tá, quando tu fala em investimento, levando pra gestão, eu falo que... Pronto, tu gosta muito dessa área, né? Fala sobre gestão. Cara, eu gosto mais. Pois é, entra aí no assunto aí. Tu falou os percentuais aí, né? Quando teve um momento da guerra... Se tu fosse montar uma loja de sapato hoje, quanto tu ia gastar com tecnologia? Eu acho que eu ia gastar mais que eu deveria, né? Mas vai vender sapatos, não esqueça. Mas é que tá, porque quando tá no sangue, a gente se preocupa muito com aquilo, a gente costuma exagerar. Então, assim, quando eu fui construir minha casa, eu botei 12 câmeras lá em casa. Eu botei sensor de alarme onde não precisava, né? Então, assim, a gente gosta, tipo assim, aqui no teu estúdio aqui não tem interruptor, só tem tudo pela Alexa, né? Uhum. Então, tu acaba exagerando naquilo que tu gosta e conhece mais. Uhum. Mas eu ia falar o seguinte, teve um momento como empresário, como empreendedor, que o Sebrae me ajudou muito. E esses números assim, que tu tem que gastar tanto de tecnologia, tanto de marketing, tanto de RH, o Sebrae, pelo menos na minha época que eu participei daqueles momentos ali, te entregava ali tudo mastigado. Até tu seguir aquilo é outra coisa. Então, quando tu fala... fez o plano de negócio pelo Sebrae? Fiz tudo que tu fez. Usou a apostila deles? Os SWOTs da vida. O Empretec? O Empretec, cara, eu fiz 5 entrevistas, só que não era minha prioridade, eu não fiz não. Mas eu fiz outros... que eram uns cursos parecidos com o Empretec lá, que também falavam sobre todo o negócio lá. Gestão financeira. Era bom, né? Sempre tinha um coffee break, né? Tinha, cara. Era bom. Era bom. Mas eu sempre gostei de estudar essa parte de gestão. Eu não sei se eu consegui implementar tudo no momento que era pra ser, mas a gente não faz o que tem que ser feito naquela hora, né? Às vezes tem que sofrer pra poder voltar pra fazer, né? É a questão da ignorância também, né? Então, com a gestão também, eu bati muita cabeça na parede também. E como é que tu desenvolveu esse teu lado de gestão? Rapaz, acho que por necessidade, né? Eu costumo dizer que a gente não fala o que quer, não. A gente fala o que tem que ser feito, né? Então, uma das coisas, por exemplo, eu fui criar técnico para mexer, implementar produto e tal. Então, minha vida era técnica, né? Então, a gestão era em segundo plano. Então, uma das coisas que eu comecei foi na gestão financeira. Chegou um momento ali que a empresa tinha um movimento, mas não tinha dinheiro. A empresa estava no limiar, vamos dizer assim, para entrar na estatística, né? Depois de 3 anos quebra, 4 anos, não sabe, tem uns estudos que falam disso também. Sim. E estava no limiar, estava na estatística. Aí foi quando eu fiz um curso de gestão financeira, que a gente fez uma reviravolta ali naquele momento ali, e a gente viu que o dinheiro não era para jogar fora nem gastar. O dinheiro da empresa é uma coisa, o seu é outra,
E eu entendi aquilo naquele momento. Não tinha, eu tinha um sistema, mas eu contava no velho e bom Excel da vida. Então, até há pouco tempo. Eu uso muito Excel hoje, mas minha gestão financeira é baseada no Excel. Então, assim, naquele momento eu precisei aprender o financeiro. Teve outro momento que eu precisei aprender comercial. Aí eu fui procurar um curso, um treinador, uma consultoria. Isso aí foi para quase tudo. Se eu não fiz treinamento ainda, eu acho que de marketing, mas eu participei do Hotmart esse ano, de alguns congressos, alguma coisa Sim, assim. o tal do Fire. O Fire, tu foi, né? Fui, cara, eu caí, filho do meu amigo aí disse que ia me dar um ingresso, mas na verdade ele tava me convidando a comprar. Mas eu acabei gostando, assim, o Fire lá, cara, era um congresso que na verdade não tinha nada a ver com o meu negócio, mas eu acabei gostando muito que ele falava sobre produtos digitais, vendas digitais, marketing em si, né? Então, eu entendi muita coisa que eu participei. Então, assim, e fora o Fire, teve outros congressos, por exemplo, o RH, qual foi o momento que eu vi que o RH era importante? Na verdade, eu tinha uma certa aversão sobre o RH, não sabia a importância do RH numa gestão de uma empresa, até eu participar do CONAR. CONAR é o maior congresso de RH da América Latina. Eu fui dar convite de um parceiro, né, o parceiro ia estar com o stand lá e me convidou para participar. Só que, já que eu estava lá dentro mesmo, participei de palestra, de mini curso, de workshop, tudo, e vi a importância do RH. Aí hoje a Get tem um setor de RH implementado, que até a gente vai dar uma reviravolta agora esse ano, eu disse assim, eu quero RH 4.0, mas nem existe isso, mas que seja, eu quero uma coisa que não existe. Já tem uma consultora pra te indicar, viu? Vambora pra cima. A Ana Lívia veio aqui semana passada. Eu conheço a Ana Lívia demais, ex-Grandene, tá com a sua empresa agora. Pronto, eu conheço, eu participei dos momentos também quando a Ana Lívia nos mostra mais da vida. Prospect aí, viu, Ana Lívia? Prospect aí, manda o WhatsApp pra ele. Rapaz, eu converso muito com a mentora dela, a Solange, né? A Solange da Lucrativa, que foi mentora dela. Sim, da Lucrativa. Então, mas assim, eu converso com todo mundo. Quem é especialista na tua, eu procuro chegar perto e conversar para poder entender. Quando é que é a próxima reunião do Conex, hein? Acho que é só em janeiro agora, né? Pois é. Que é sobre planejamento estratégico, né? Já fez o teu? Fiz não, eu nem vi. Eu acho que eu vi ontem a data, né? Planejamento estratégico. E eu não sabia o que era isso também. É pra gente fazer. Peraí, é um dever de casa pra gente fazer o planejamento estratégico pra 2025, é isso? Não, cara. Toda empresa tem que fazer seu planejamento estratégico. Toda empresa, exceto a nossa, tem que fazer, e aí? Mas aí, ó, vamos lá. Quando eu tava nessa vibe dos cursos do Sebrae, eu comecei a entender a importância do planejamento estratégico. Eu pensei que era só uma planilhazinha que tu preenchia e tal, mas aí é que tá. Como é que tu vai conseguir nortear a empresa sem tu ter um plano de ação? Pelo menos uns números de alguma coisa. Então, hoje a gente faz uma coisa mais profissional. Tem uma consultoria acompanhando, tem os CRMs da vida, tem os BI da vida, mas antes eu fazia no meu Excelzinho. Ó, hoje, esse ano a gente vai, sei lá, comprar um carro novo, vai construir um prédio e vai captar tantos clientes. A gente fazia mais ou menos assim. Como é que a gente vai fazer? Aí, às vezes, o como a gente não sabia ainda, né? Mas ia buscando. Então, o planejamento estratégico, cara, é uma coisa de gestão que toda empresa deve fazer. Assim como tem na tua casa. Rapaz, eu quero comprar uma casa maior, eu quero fazer uma viagem, tu faz um planejamento para isso, né? Para comprar o ferrorama, tu faz um planejamento. É a mesma coisa para a empresa. Tu tem que planejar, pelo menos, o que é que tu almeja. O como é outra coisa. Essa parte de planejamento, tá falando aí, planejamento financeiro. Tu provavelmente, como a maioria dos brasileiros, não deve ter tido uma educação financeira, né? Minha mãe era funcionária do Banco do Brasil de carreira, né? Mas aí o método que ela controlava a gente era regrando, né? Como é? Era regrando dinheiro, né? Dá um pouquinho ali, mas realmente não teve a educação financeira. Aí tu começou a estudar isso? Aí eu estudei, comecei pelo Sebrae e procurava depois outros meios para entender justamente como era um planejamento. Mas tu gosta dessa área mesmo? Tu se identificou? Como planejador financeiro? Cara, eu viveria disso. Viveria? Viveria. Já veio aqui um planejador financeiro também. Eu viveria disso. Não sei se tu conhece o Bruno Reis, conhece? Não, é da Casa do Chapéu. Ele tem uma indústria, né? Uma fábrica de chapéu aqui em Sobral. Não, conheço não. Pois é, ele é bem conhecido. O planejamento financeiro, é que eu te falei, eu bati muita cabeça. Eu fui no evento agora, dia 2 de novembro, se eu não me engano, lá em Recife. Money Hero. Até foi bacana. 3 dias assim de evento, bacana. Eu tô experimentando essa área aí, né? Tô pegando gosto ainda. Mas assim, tu pode começar. Mas não tem interesse de seguir essa área, não. Não, é assim, Tu vai largar a TI e vai virar planejador financeiro, cara? Não, aí não. Né? Aí eu tô vai. Eu tô dizendo assim, eu gosto de fazer,
E eu acho que eu faço bem feito isso dentro da minha empresa e dentro da minha família, tá entendendo? É um ambiente ali que eu controlo. Se eu viveria disso para trabalhar profissionalmente com isso, assim, se tivesse a necessidade, eu iria de boa. Então, se porventura a TI não funciona mais aí, inventaram, as IA tomaram conta, acabou tudo que é de TI, eu iria. Tu né? contou uma história lá no Ronex, que tu orientou teu irmão, não foi? Era Foi, advogado? foi. Meu irmão é advogado, ganhava 10 vezes mais que eu ali, só que vivia liso batendo na pedra. Aí me ligava pedindo ia pagar o cartão, não sei o que, rapaz, tem uma coisa errada. Né? Aí foi que eu peguei aquela planilha dizendo, você vai, bom, filho, preenche aqui a entrada e a saída, daqui a 3 meses eu volto, pra saber o problema. Hoje, graças a Deus, ele que tá me emprestando. Né? Mas é o que eu tô te falando, cara. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu acho que é por isso que a gente que faz bem, assim como a TI, tá entendendo? Então, pra mim é de boa e eu me sinto muito confortável de fazer hoje. Hoje, na empresa, na Get, eu não faço mais só, tem uma equipe de staff por trás, mas aí é que tá, voltando para a gestão. Existe uma metodologia para isso. Então, elas fazem o que tem que fazer ali, sei lá, quantos vai pagar, quantos vai receber, inadimplência, tal. E, na verdade, eu sou o gestor financeiro. Eu vou acompanhando os números ali, o que é que tem que fazer, o que é que tem que acontecer, e tudo baseado em número, olhando para número, né? E olhando também para o como, que na gestão também existe o como também, que é importante, né? Não é só o resultado final, às vezes na TI só o resultado final importa, né? Na gestão, às vezes os meios é importante a gente saber como é que tá acontecendo. Tu deve ter um escritório de contabilidade que te acompanha, né? Que te assessora. Talvez até um escritório jurídico também. E me fala algum caso de algum cliente teu, por exemplo, que é uma coisa comum. Eu já trabalhei prestando serviço para posto de gasolina e uma praça ali, ficar parada uma manhã, por exemplo, o cara perde ali 50 mil a 100 mil reais, né? Muitas vezes por falta de investimento em tecnologia, né? Uhum. E me conta aí algum caso semelhante, obviamente, conta só o milagre sem contar o santo, né? Vou contar um caso de autopeça, revenda de autopeça, que já era cliente nosso há algum tempo, já tinha seu servidor dedicado, com Active Directory, já tinha um Firewall, e ele queria, na época que fizeram, botar os cabos de energia por subterrâneo, no centro da cidade. E ele queria continuar vendendo sem energia. Aí o rapaz tem as opções aqui. Gerador não dá porque não tem espaço físico para colocar. Placa solar não dá porque não tem espaço para bateria física, para alocar as baterias. Rapaz, então você tem que escolher quanto tempo você quer ficar com energia e quantos computadores você quer. Então a gente fez um projeto baseado em banco de bateria, sei lá, para uns 2 ou 3 computadores, só que a vantagem que tava todo mundo desligado e ele tava funcionando. Então assim, na primeira semana ali, ele pagou todo o projeto e já quis expandir o projeto. Então a gente escutou a demanda do cara, viu que ele tinha tido um prejuízo não, deixou de vender tanta grana nas semanas anteriores, e na primeira ele se pagou, o projeto aumentou. Quando a gente vai conhecer um cliente novo, a primeira pergunta que a gente faz: quanto tempo é aceitável você ficar parado? A primeira resposta: eu não posso ficar parado. Não, tá certo, não pode, mas se porventura acontecer, sei lá, 10 minutos. Não, cara, 10 minutos não. Você tem que escolher quanto, porque o projeto é baseado no seu tempo de atividade. Mas tá certo, vamos dizer que você parou hoje você não tem nada. Quanto é um dia da sua equipe parado hoje, para um escritório de contabilidade, por exemplo? E, cara, não sei calcular. E tá tudo bem que ninguém sabe calcular, não. No posto de gasolina até tu sabe, porque tu vê a bomba ali, a média diária, né? Uhum. Mas o cara que é pastor de serviço, o cara de contabilidade, como é que tu calcula mão de obra de produção de ambiente contábil? Então, a grande maioria dos empresários não sabe calcular o tempo parado por falta de alguma tecnologia, então a inacessibilidade dela, a falta de acesso a um sistema, alguma coisa assim. Então, eu acho que é por causa disso também, para eles não saber calcular, que fica tranquilo para eles, porque às vezes está tudo bem. Então, parou, né? Todo mundo parou, faltou energia. Aí... Hoje nós temos um projeto. É chato, cara. Quando a gente liga pra. Já tu deve ter ligado, óbvio, né? Que tu ligou. Tu liga pra um provedor de internet, tá sem internet. Aí a atendente quer te tranquilizar, dizendo que todo mundo do teu bairro tá sem internet também, não é só você não, viu? Uhum. Você fica mais tranquilo, não fica? Fica. De saber que tantas pessoas... Mas o sofrimento vai ser sensacional. Mas imagina... Mas não faz sentido esse alívio, né? Mas tem coisa que foge do teu alcance, né? Por exemplo, da internet hoje, a gente já consegue mitigar para os nossos clientes a falta de internet, por mais que nós não... Rapaz, agora me explica aí como é que é. Você bota um modem 3G lá, como é que é? Cara, por exemplo, vamos lá.
vamos dizer que você tem um ponto comercial na rua, sei lá, um prédio comercial lá no centro da cidade. Então, primeiro, o básico de ter é 2 internet. Só que essa internet, uma tem que vir de um lado da rua, outra tem que vir do outro. Porque se vier de um lado só, bateu o carro no poste ali e derrubou aquelas duas. Exato. Beleza. Rapaz, mas eu não posso de maneira nenhuma faltar internet, porque o sistema é conectado aí com a NASA. Tá certo, vamos pensar nas Starlink dessa da vida que a gente pediu na antena lá em cima. Então assim... Tu já instalou alguma? Cara, só do meu irmão. Olha aí. Ele mora em Acaraú. Teu irmão conhece, né? Conhece o milagre, né, de casa. Mas foi a necessidade dele, entendeu? Mas certamente tem muita gente com essa necessidade. Mas é que tá. A gente pergunta qual a necessidade da pessoa. Aí tá certo. Depois disso tem um poder de investimento. Depois a capacidade de investimento disso aí. Então, tudo depende do momento da empresa. Então, mas o básico que a gente faz hoje, a gente instala lá um equipamento, que é um Firewall, com 2 internets e acompanha aquilo ali. Porque quando uma cai, a outra assume. Quer dizer que a escolha das internets de acordo com a maneira como elas se estruturaram na rua da pessoa. Posição geográfica da tua empresa. E a posição geográfica dos cabos, né? Sim, e tem casos assim, você conhece o provedor de internet, tu sabe que tem região, às vezes um é melhor, o outro é pior, área de atendimento, tempo de atendimento, essas coisas. Então assim, a gente tem os nossos parceiros locais de internet, mas quando a gente vai atender um cliente, por exemplo, em Fortaleza, a gente faz um estudo para saber qual é aquele provedor que vai atender melhor naquela região ali X. Então, a gente fez até um pouco tempo agora, ali perto da Santos Dumont, que a pessoa não estava gostando da internet X lá, e a gente foi ligar para os provedores e contar a história. Então, e o prédio tinha que aceitar uma passagem nova de fibra e tal, então foi um trabalho meio chatinho assim, que não tem a ver com a tecnologia, mas gestão ali como implementar aquilo, tá entendendo? Mas vamos lá, então vamos simular aqui um caso aqui. O cara tem uma empresa no centro de Sobral, certo. E ele precisa ter 2 internet, ou mais, né? Pelo menos 2. E, obviamente, ele não pode estar refém de cair a energia também. Pode, se esse nosso cliente ele pode funcionar 2 horas hoje sem energia. Exatamente, eu tô te dando um exemplo assim. Vamos supor, eu tenho empresa em Sobral e eu preciso ter internet, meu servidor tá aqui fisicamente, e eu preciso ter internet porque as minhas filiais precisam acessar o sistema. Sim. Por mais que a internet caia pra mim, ou a energia caia pra mim, não pode cair pras filiais. E aí, como é que tu resolve? Tá, aí vai perguntar, né? Porque você pode ficar... Eu vou perguntar. Aí, tem gerador de solução, tem banco de bateria. Cara, geralmente em 2 horas volta a energia, e aí? Aí monta um sistema de banco de bateria pro cara. Esse nosso cliente, que eu te falei, do balcão da autopeça, ele já tem isso funcionando. O servidor dele, se não me engano, são 2 balcões e um caixa. Mas quando tu fala um banco de bateria, eu tô enxergando assim, várias baterias de caminhão estacionárias assim, empilhadas. Não é isso, né? Isso. No final do dia é isso. Eu já vi também lá no... É porque lá tem o limitador de espaço. Aqueles no-breakzão enorme assim. Mas é o que eu tô falando, cara, é projeto. Por exemplo, lá na nossa empresa, quando tu for conhecer lá, tu vai ver os no-breaks lá grandes lá. Hoje, o que é que nós temos lá na Gretchen? Nós temos no-breaks com um banco de bateria pequeno, porque lá nós temos gerador. Então, na verdade, o nosso no-break é só para a troca do gerador. Então, hoje a gente consegue funcionar lá algumas horas, dá um dia? 4 dias. Com gerador ou com bateria? Com gerador. A bateria é só para troca do gerador. O gerador acaba a gasolina. Abastece. Pois é, por que é só 4 dias? Mas vamos passar mais 4 dias ao fim do mundo, né? Aí tem que se preocupar com outra coisa, não é com falta de energia, não. Vocês estão preparados para 4 dias. Para 4 dias ali. O que é 4 dias? É um cara batendo no poste e ainda não vir colocar. 4 dias é coisa, viu? Mas pode vir acontecer. Aí eu vou estar... Só que minha operação não pode parar. Então, com certeza, com 4 dias, se a Enel não conseguir ligar e... Não, aí 4 dias dá tempo de fazer uma mudança, né? Botar a Get em outro lugar. Mas hoje a gente já consegue funcionar 100% em home office, já a nossa operação todinha, a roda de boa, home office. Não tem mais essa preocupação. Logicamente, dentro lá da empresa tem umas ferramentas, esse corpo melhor, né? Mas funcionar mesmo no momento de crise, tá de boa. Pois é, porque tu ia contar aqui e falar sobre os serviços. Eu falei que desde manutenção até cibersegurança. Mas aí é que... Eu vi um vídeo do Igor, inclusive, prometendo uma coisa aí bem interessante. Um diagnóstico ali em menos de 8 horas. Cara... Como é que é isso aí? O diagnóstico ou a solução do problema? Não sei, eu acho que ele só se comprometeu até o diagnóstico, mas você resolve em 8 horas? Que é isso? Dependendo do problema, você resolve. Se tiver, vamos dizer... Porque assim, meus primeiros trabalhos como técnico de informática foi exatamente porque eu trabalhava numa assistência técnica e ela tinha clientes, esses clientes pagavam uma mensalidade para ter a assistência técnica.
Porém, levava aproximadamente 3 dias para o computador sair para dar o diagnóstico, Pra ser avaliado, né? Para ser avaliado, né? E aí os clientes bypassavam a assistência, falavam diretamente comigo, tem como você vir aqui hoje à noite, amanhã de manhã tá pronto? Eu tinha, tem como, né? Aí eu fazia por fora, né? Uhum. Então, é um problema latente que ainda hoje existe, né? Tá. Aí quando eu vi o Igor prometendo em 8 horas, aí, tirou no mercado aí. É porque são várias promessas que existem assim. Hoje, a nossa gestão está baseada no SLA, dependendo do produto, do serviço e da área, tá? Esse especificamente é o SLA da assistência para pessoa jurídica. Então, o que acontece? O computador do podcast aqui parou. Tu não é nosso cliente de contrato hoje, tu é um cliente PJ que parou aqui. Sei lá, aconteceu alguma coisa, parou de funcionar. Tu não é técnico, tu não entende nada de TI. O que é que tu vai fazer? Tu vai levar para alguém, tu quer urgência. Uhum. Tu vai levar lá para a Gateway. A promessa é que em até 8 horas vai ter o diagnóstico. Se for uma coisa, por exemplo, se for uma fonte, uma coisa simples, que já tem a peça ali, já tem aquela peça ali para trocar, tu já sai com aquilo resolvido. Cara, essa tua fonte aqui só tem para pedir em tal lugar. Uhum. Então a gente tem que pedir por não ter a peça naquele momento. Mas em 8 horas tu vai ter o diagnóstico, o orçamento e o prazo para ser resolvido. A promessa é essa. Pode ser uma memória, pode ser uma fonte, né? Às vezes pode ser uma poeira, cara. Às vezes bateu o pé no computador e já tá resolvido aquilo ali. Mas tinha demais. O computador ficava 3 dias lá e tinha que descobrir. A gente ligava e na tomada e funcionava. Aí. Mas é isso. Aí falava pro cliente, tá pronto, viu? Hoje a gente não faz não, porque hoje tem a caixa dos checklist lá pra fazer os testes de qualidade, aquelas coisas todas. Porque o objetivo também é não voltar o equipamento, não ter o retorno, né? Uhum. Que é o retorno zero, né? Então existe esse projeto lá dentro interno da turma para fazer isso. Então, mas essa promessa a gente faz para qualquer cliente CNPJ, levou o equipamento lá e até 8 horas, com certeza vai ter o diagnóstico. Até porque esse cara é que precisa, ele que precisa amanhã que o sistema funcione, né? Para ele fazer as vendas dele. Sim, e para os nossos clientes de contrato, aí tem outra vantagem, né? Além do nosso cliente de contrato, tem um SLA que é menor, se eu não me engano, quantas horas? 2 horas, 4 horas? 2 horas? Tipo assim, e só que nesse caso do contrato nós podemos ir lá no cliente. Então se acontecer isso, o cliente liga, entra em contato lá com a nossa equipe, abre um chamado técnico, vai um técnico lá, se for uma coisa simples, né, já se resolve logo. Se for trocar a peça, alguma coisa, tem que ver a disponibilidade da peça. Mas a prontidão do técnico vai estar lá, entendeu? E pensando logicamente na qualidade, para não voltar a acontecer, não é só fazer o aperto do parafuso não, né? Entendi, então o foco da Gateway então é que o cliente não pare de produzir, né? Primeiro é não parar. E se parar, voltar da forma mais rápida e barata possível. Né? Então, às vezes, não é só trocar a peça também para botar muito custo para o cliente. É no custo-benefício. Uma das nossas missões é essa aí, né? É levar soluções personalizadas com custo acessível. Né? E não é todo mundo que é igual. Tem modelo de negócio igual, mas às vezes a solução de um para outro é diferente. E a questão do backup, como é que funciona? Qual dos? Pois é, né? Porque, vamos lá, tem backup regular de dados, cibersegurança, atualizações e manutenção, automatização de processos e consultoria de TI. Só alguns serviços que eu peguei no Instagram de vocês. Cara, o backup hoje é aquele negócio... a proteção dos dados, né? Então, eu vou imaginar que a maioria dos cenários que um cliente não tem muita grana para investir em um data center, naquelas soluções de licenciamento caro, mas precisa daquela solução. Uhum. Então, o que a gente fala? Cara, o que é essencial aqui para tua operação? Você pegar fogo no prédio, o que é que tu sai daí debaixo do braço? Cara, meu notebook. Tá certo, mas o que é que tem ali? Não, ali tem a base de dados ali como tu falou do restaurante, né? Uhum. Tem a base de dados. Se eu salvar só a tua base de dados e tu comprar o computador, tua vida tá salva, cara, me ajuda 90%. 90% é meio que melhor que zero, né? Uhum. Então a gente faz um projeto personalizado para salvar pelo menos a base de dados dele num ambiente em nuvem fora. E o ambiente em nuvem controlado por nós. Então assim, além de fazer o backup, a gente vai ver se o backup rodou com sucesso e se está íntegro o backup. Não adianta fazer, monitorar se não testar. Exato. Então a segurança de dados é baseada nesse projeto personalizado. E existe projeto também. Eu vou falar agora um exemplo de um escritório de contabilidade, que ele tem mais ou menos 100 e poucos colaboradores, uma base de dados de mais ou menos uns 500, 600 GB de dados, relativamente grande, né? Aí tu imagina que o projeto dele é um pouquinho mais robusto. Ele tem um servidor lá local, replicado para outro, certo? Com um backup em outro, no terceiro ambiente aqui, e uma replicação para um ambiente fora em nuvem.
Então, o rádio explica que o prédio dele pode pegar fogo, e eles se preocupam só em pegar o empréstimo do Banco do Nordeste para construir outro prédio. Porque o dado a gente vai conseguir botar para funcionar ali, e o tanto que ele construiu, antes de construir o prédio, os dados vão estar indo. Ou então, bota todo mundo para casa, trabalha em home office, que a gente sobe na nuvem. Ele tem redundância do sistema, então, né? Porque se o computador parar, o outro assume, não é isso? Sim. E ainda tem um backup. Se os dois parar, tem um backup dos dados, né? Caso pegue fogo de tudo, né? Porque o computador, o servidor, no final do dia, acaba sendo um equipamento eletrônico que pode queimar a placa-mãe e a fonte. E às vezes não tem equipamento para repor, mas a operação não pode parar. Então a operação desse cara realmente não pode parar, porque ele atende, sei lá, 3 mil clientes ali. Então, vamos dizer que queimou a placa-mãe do servidor, o servidor parou. Já tem outro lá pronto, com o banco de dados já pronto, tá tudo montado, é só literalmente levantar a chave para o bicho voltar a funcionar. A gente fez o projeto baseado no downtime dele de 30 minutos. Downtime dele é o tempo de parada. Tá? Com o tempo de perca de informação, delay de informação, acho que não chega a 10. Então ali ele vai perder, entre aspas, 10 minutos de informações inseridas com o tempo de parada de equipe de 30 minutos. O projeto dele foi esse. Pois é bem... Um projeto que ele aceitou, né, na verdade. Que a gente fez um projeto a gente chama em cluster para fazer um stand-by meme real time, né? Só que não coube no orçamento naquele momento ali. Pois é, né? Também mas não adianta a gente buscar o custo, o risco zero, né? Mas aí tem que ter um risco aceitável. Mas a gente apresenta para o cliente. Existe o risco zero, né? Existe. Agora tudo depende do time. Volta o poder de investimento. Até controle interno do cara, ele fez isso. Ó, tipo assim, se voltar a acontecer, se acontecer isso, primeira coisa, manda o pessoal almoçar. Independente do horário. Que é o tempo que constrói ali o servidor de novo, 1 horinha, 30 minutos e pronto. E quando voltar, tá tudo funcionando. E é simples assim que eu tô te falando. É isso aí, quem já tá escaldado, né? Quem já perdeu o dado ou quem já ficou parado o dia inteiro por falta de sistema. Esse cliente especificamente, ele não perdeu o dado, mas ele sabe a importância de não ficar parado, porque ele sabe a retaguarda que ele é para muitas empresas. Então, a escola de contabilidade, eu chego a dizer que ele é os top 5 aqui do Ceará. A gente atende 3 dos top 5 aqui do Ceará, viu? Escola de contabilidade. Ele tá nesse meio e ele sabe a importância se a operação dele parar, quantos clientes dependem dele como um staff contábil, né? E como é que funciona o suporte de vocês? Tu falou que o técnico pode chegar aí até no estabelecimento da pessoa, na empresa. Mas como é que é o N0 de vocês? Eu ligo pra quem? Eu ligo pro Bellini? Não. Aí, se você ligar pra mim, só sou pra tomar um e pro churrasco agora, né? Eu tô rindo pra cá pro podcast. Cara, hoje nós temos 2 equipes, que é a equipe de assistência técnica, que é justamente esse atendimento presencial de rádio, essas coisas que a gente tá falando agora. Tem um canal de atendimento, tem uns tickets, né? Tem um e-mail, tem um telefone, mas 95% é o WhatsApp hoje. Então, nós temos a ferramenta do WhatsApp que o cliente faz o acionamento ali, tem um SLA de resposta e tem um SLA de atendimento. Esse é o da assistência. E tem a equipe de atendimento remoto. Essa é a equipe que atende já a nível Brasil, uma equipe, por equipe que pareça, menor que a da assistência e atende mais clientes. Né? Porque a dinâmica do funcionamento é diferente. E é basicamente a mesma coisa. Tem um e-mail, tem um telefone, tem um ticket. Mas 95% que é o WhatsApp. E dentro do WhatsApp tu tem alguma automação também para administrar esse CRM aí, né? Tem. Rapaz, quem pagou licenciamento de software esse ano aí foi a gente, viu? Então, assim, tem um CRM que a gente controla o projeto, controla o atendimento ao cliente, o tempo de resposta. Tem um bocado de números lá que eu nem gosto de ver muito, porque quem controla o pessoal. Casa de Ferreira, espeto de pau não, né? Não, cara, lá eu me amostro com minhas ferramentas. É que eu não trouxe meu tablet aqui hoje, mas onde eu chego hoje para fazer meu pitch de venda para um cliente, abrir minhas ferramentas e mostrar como eu funciono. Para o cara sentir a confiança que a Getway não é só uma empresa de informática. Tem todo um staff por trás. Ele não tá contratando o Bellini. Tá contratando uma empresa que tem equipe por trás. Quando eu vou fazer o comercial, eu vou fazer uma venda para ti, se der tudo certo, a gente apertar a mão no final, eu vou dizer, cara, provavelmente essa é a última vez que você fala comigo. Todos os problemas você vai resolver com a minha equipe. E não quero falar comigo. Provavelmente é um problema muito grande falar comigo no final, que ninguém conseguiu resolver, e eu vim aqui pra gente conversar. Mas hoje, assim, uma das coisas que eu vendo na Getway é a nossa estrutura como gestão, como operação e também a qualidade do nosso atendimento. Então, hoje o atendimento remoto, que é a turma que atende o banco de dados, o Fire, os ambientes cloud, tem lá seus especialistas, a metodologia de atendimento com seus SLA, mas sim, é muito difícil, não vou dizer que não acontece, porque tem aquele cliente mais próximo que quer conversar com a gente, né? Mas não precisa estar vivo para funcionar, não, acontece. E como é que funciona o teu serviço de cibersegurança?
Cara, Quando é que o cliente procura? ele não sabe. Não é quando ele teve o Instagram hackeado, não. Não, no Instagram mas chegava, mas hoje mais não. Geralmente a cibersegurança hoje... Mas vocês resolvem isso também? Não, Rede social não. hackeada? É outro core, é aquele cara. Rapaz, pra falar nisso, eu vi hoje no Instagram Nossa, se ele divulgou, não é problema, né? Da SobralNet hoje. O cara botou que o Instagram da SobralNet foi hackeado, né? Provavelmente não estava habilitado do protocolo de autenticação, né? Foi o que eu pensei também, na mesma hora. Mas tu sabe, a dupla autenticação tem fora o tema aí, é perigoso aí, por exemplo. Um dos grandes gargalos que nós temos hoje aqui no Brasil é a telefonia, não sei se tu sabe. Então, a maioria da autenticação que a turma oferece é com SMS, né? Cara, é uma furada. Então, quem tiver aí, eu vou dar a dica para não usem dupla autenticação SMS. Usar o quê? Usar aqueles tokens de autenticação do Google com QR Code. Se você tiver a disponibilidade de comprar um chip internacional, melhor ainda, né? Então, mas não use SMS não, que é furada. Então, tem, cara, eu já vi casos, já conversei com um advogado que o cara foi 300 mil pro cara recuperar uma conta do Instagram, entendeu? Só de custo advocatício, né? Ou seja, saiu da TI, entrou... Começou pela TI, né? A TI não resolveu, teve que partir pro cara, mas direito. Mas existe empresa especializada nisso. Então, se alguém for especialista e quiser me corrigir aí, mas o básico do básico que todo mundo pode fazer. O básico que todo mundo pode fazer. Não usar a mesma senha para tudo. Uma senha para cada coisa. O básico. Eu não sei você, mas hoje em dia eu nem coloco mais senhas. Eu gero ali automaticamente. Não tem lá sugestão lá e salvo no navegador, né? Salvo no Google, né? Bom, aí é que tá. Qual é o teu computador hoje? É um Mac. Então, tem um fatorzinho de proteção melhor. Mas ele tá armazenando no navegador ou no chaves da Apple? Eu acho que nos dois, né? Depende de onde eu tô usando o sistema. Tá, aí é que tá. Os containers de senha, tu tem que pensar nisso também. Pode ser um fator, se tiver um bugzinho ali, sei lá, no navegador. Então, mas minha dica é uma senha aleatória pra tudinho. Beleza, estratégia boa, por mais que vaze, tu não vai vazar tudo. Mas vamos lá, então o que você recomenda mesmo pra mim ficar 100% seguro na tua visão? Eu tenho uma senha aleatória pra cada serviço e eu anotar onde no papel e guardo num cofre? Esquece o 100%, não vai existir. Pronto, o risco zero não existe. O risco zero não existe. Primeira coisa é usar a senha aleatória pra tudo e armazenar, se possível, em um container seguro. Qual é um container seguro? Um exemplo, existem algumas ferramentas pagas, da Kaspersky, né? O da Apple também é um container seguro. E a outra é dupla autenticação, que não usa SMS. Usa autenticação principalmente de geradores de QR Code ali. No Google tem um serviço muito bom para isso. Tem um LastPass também, que funciona muito legal. É porque a gente tá falando aqui, parece meio absurdo, né? Mas tem pessoas que têm ali 50 mil, 100 mil seguidores numa conta de Instagram, o cara ganha dinheiro com aquilo, né? É um negócio dele. Sim. E aí o cara perde uma conta dessa por negligência, né? Por descaso, né? Aí é que tá. Ou ignorância. Né? Se você já monetizar esse ponto, aí já tem outras ferramentas mais avançadas, que é tipo a verificação da meta. Então já te dá um poder de segurança a mais também. Então, assim, são coisas básicas que tu não precisa de consultoria pra fazer, que tem lá no manual de instrução da meta, eu acho que a gente orienta a fazer. Eu acho que precisa, cara, porque a gente é da área, a gente acha que não precisa, mas precisa. Não, eu sei, tu não precisa contratar uma segurança. Eu acho que se tu ler o manual de instrução já resolve, entendeu? Mas quem é que compra a geladeira ler o manual, né? Tem gente que não sabe nem que tem manual de instrução. Manual de instrução do Instagram? Quando tu vai fazer assim, tem as dicas lá. Cara, mas assim, nossas soluções de tecnologia, de cibersegurança, cara, são muito personalizadas para cada projeto. Então, assim, existem os produtos ali de prateleira, tá? Mas eu nunca vou chegar ali pro usuário, pro consumidor final, pro empresário, pro gestor, oferecendo um firewall ou um backup em nuvem. Nossa primeira conversa é entender como é o modelo de negócio dele, ver o que é realmente importante ali para ele dentro do negócio dele, para depois oferecer uma segurança. Já te procuraram para, por exemplo, cara, eu tenho uma empresa, eu tenho ali 50 funcionários ou mais, e cada funcionário meu tem um notebook, e eu preciso que no momento que eu desligar esse cara da empresa, ele perda acesso a esses dados. Tem. Já te procuraram para isso? Mas hoje nós temos um produto. O Active Directory resolve isso parcialmente, né? Hoje, na verdade, assim, os cloud faz muito isso, né? Então, hoje, o cliente que procura o cloud, a empresa que procura o cloud, a primeira coisa que ela quer fazer é que o funcionário trabalhe de casa. Né? E geralmente a empresa não dá o computador para o funcionário, é o computador próprio dele. Então a gente tem que pensar, como é o computador desse cara? Esse computador tem antivírus ou não? Como é que ele vai acessar? Então a gente tem que pensar tudo nisso, no pior cenário do mundo. E se esse cara for desligado por algum momento, o gestor, o fulaninho sai da empresa, por favor, bloqueie o acesso dele. Ele abre um ticket e nossa equipe desabilita o acesso dele. Eu já presenciei, cara, uma ferramenta de geração de QR Code, né?
que o cliente gerou esses QR Codes e imprimiu em boleto, né? Em um computador que estava infectado, e o QR Code que saiu nos boletos foi um QR Code de terceiro, aí, aleatório. E aí quando o cliente foi pagar, o boleto pagou na conta do golpista. Mas tu acredita que isso existe hoje? A maioria não é da origem, é do destino. Então... Também, né? Também, né? Mas a maioria é do destino. A maioria é do destino. Porque assim, quem tá emitindo tende a tomar mais precauções. Tende, né? E quem tá recebendo, às vezes não. Então, um cenário aqui normal. Geralmente você tem um celularzinho Android ali, que não toma cuidado de nada. Baixa seus boletos e o seu gerenciador financeiro. Um Android pode estar infectado por algum malware ali, né? Que não causa nenhum problema pro equipamento, mas tá sem a salva no e-mail. Na hora que ele identifica que entrou o e-mail X com o boleto, vamos dizer, a IA dele, né? Vai pegar o e-mail original, apaga e manda outro e-mail, vamos dizer assim, clonado. Então é mais fácil acontecer no dispositivo do cliente do que quem tá mandando. Eu me lembrei agora de um caso que aconteceu semana passada comigo. Eu tava com o aplicativo do banco aberto e um amigo me ligou. Eu atendi, né? Ligou em 2024, o cara me ligando, só ele mesmo pra me ligar. Me ligou, eu atendi. Na hora que eu atendi, o aplicativo do banco apareceu uma mensagem perguntando se... Porque ele sabe, o celular identificou que estava na ligação, o aplicativo também identificou. Sim. E aí ele apareceu uma mensagem dizendo: você está em ligação, se for um atendente do banco X, por favor, clique aqui. Ou se for um amigo ou familiar, clique aqui. Não sei porque... Eu sei porque ele queria saber isso, né? Mas eu achei interessante que já é uma defesa do próprio aplicativo, né? Já supondo, talvez, que eu tivesse sendo extorquido de alguma forma, né? É porque a responsabilidade no final é do banco, né? Pois é. No final do dia, o banco, mesmo se tu sofre o golpe de forma natural, tu faça ali o Pix pagamento, o banco é o responsável, porque a ferramenta é do banco, né? Então... Eu acho que tem muita jurisprudência para isso aí, né? A pessoa às vezes acha que não. Já aconteceu comigo também, de eu fazer Pix para colega, né, que tá vendendo um determinado equipamento. E aí descobri que era golpe, tinha um hackeado o Instagram do cara, né? Uhum. Aí eu entrei em contato com o meu banco e o meu banco resolveu. Ele me estornou de volta o Pix que eu tinha feito. Talvez tu tenha esse conhecimento, né? Até por ser mas a grande maioria da turma, quando acontece isso, não sabe nem a quem recorrer, né? Recorrer para um advogado, não tem um grana, o dinheiro proporcional não vale a pena. Mas as instituições financeiras são responsáveis e eles têm meio de mitigar isso, né? Então, hoje... Eles estão sendo mais preventivos que corretivos, né? Acho que a quantidade de golpe que existe aí acontecendo diariamente, né? O Brasil hoje ainda é uma referência em cybercrimes, né? Então... E sobre a automatização de processos? Tem alguma ferramenta lá que... Tu tá falando da tecnologia ou da gestão? Pai, tava lá no teu Instagram lá, eu acho que deve ser alguma ferramenta. Deve ser alguma ferramenta. Tá, não, beleza, tá na TI ainda. Cara, eu tenho um escritório de contabilidade e eu tenho uma série de arquivos aqui que eu preciso ficar enviando aqui todo dia pra minha secretária, e aí vocês têm alguma solução? Aí é desenvolvimento de software. Nossa automação de processo, na verdade, é voltado para infra, né? É saber se o firewall tá funcionando beleza, se os teus links de internet estão ok, se os backups estão funcionando da forma correta. Então hoje tem uma ferramenta lá que faz o monitoramento de todos os ativos da rede, que a gente tem responsável, e verifica e faz as manutenções preventivas. Então existe uma rotina de verificação para isso automatizada e a verificação no painel da galera. Cara, 100% dos empresários que estão escutando a gente, e esses cortes vão chegar para eles acessam o aplicativo do banco, ou pelo celular ou pelo computador. Na grande maioria até pelo computador ali na própria empresa. Como é que tu indica uma rota mais segura, né, para ele estar acessando esses dados do banco? Primeiro, acessar os dados do banco só do seu computador, não usar computador de ninguém. Então, preferencialmente, acesse dentro da sua empresa, que da sua empresa tem o básico da cibersegurança, que é o que? Um firewall, né? Um Active Directory, que é um controle de usuários ali da rede, e um antivírus licenciado e bem configurado. Isso é o básico do básico, tá? Então, se fugir disso aí já vai para aquela história da engenharia social, né? Você recebeu um e-mail de um fulaninho de tal, para clicar ali, e-mail suspeito que você não conhece, deleta, porque se for importante que ela vai te mandar de novo, vai te ligar. Então, na dúvida, não clica no link, deleta. Deleta não, pode botar, até clicar no spam. Então, se for muito importante, com certeza você vai receber de outra forma. Então, esse é o básico. Vocês também configuram o VPN, né? Imagino. Sim, hoje a VPN, assim, hoje os nossos ambientes cloud são ambientes seguros e os acessos são 90% feitos via VPN.
Então, o nível de segurança hoje tem aqueles firewall de borda, mas as VPNs ali são um fator de barreira muito grande ainda que a gente faz, né? Para manter a qualidade da segurança e garantir isso aí também. Né? Então, a gente tem algumas ferramentas que a gente meio que impõe de ter, já mais pensando na segurança, que é justamente a preventiva. Às vezes dá mais trabalho implementar, mas também as manutenções, entre aspas, vão cair para quase zero, né? E mantendo a qualidade da segurança alta também. Eu vi um vídeo do Igor falando sobre um projeto. Uma coisa que acontece muito com vocês é vocês serem chamados de forma tardia para participar, por exemplo, da construção de um prédio. E aí o cabeamento tem que ser construído, tem que ser pensado depois do prédio pronto, por exemplo. É justamente não ser a prioridade. Volta para a vitrine, né? O cara construiu esse prédio aqui, lindo, maravilhoso, 20 andares, mas esqueceu de fazer o sistema de dados. Né? Antes se preocupava em puxar o cabo de TV e o cabo de telefonia. Hoje é tudo baseado em dados, né? Então hoje o telefone é o VoIP, a televisão é a Smart TV, toda a internet das coisas funcionando. E por debaixo das paredes é cabo. Então, quando vai para um prédio que está todo já no gesso, os móveis passados, para fazer isso, com certeza é um custo tanto de tempo como de investimento maior do que ter sido chamado no começo. Então, se você vai fazer um projeto, uma reforma, que vai haver mudança estrutural, eu acho que a TI deve participar junto do arquiteto da primeira conversa. Da primeira conversa para desenvolver o projeto. Então chame o TI de confiança aí, preferencialmente a Gateway, né? A Gateway, né? Pois é. E sobre esses ataques, né? Tem uma pesquisa aqui que aproximadamente 1.500 ataques cibernéticos são realizados por minuto no Brasil, só no Brasil. Sim. Como é que a gente, na tua visão, como é que a gente se defende, né, cria algum tipo de barreira, porque assim, como a gente já falou, não existe risco zero, né? Como é que a gente adiciona barreiras para ficar menos vulnerável? Cara, é a mesma coisa do banco, né? Então, assim, o que tiver alcance para ser implementado, firewall, antivírus, tem que ser implementado, tá? Eu estou falando de pessoas jurídicas de empresa, né? Então, que eu imagino que seja a demanda maior contra o vítima do ataque. Mas a maioria dos ataques, para ter ideia, nem são direcionados. São ataques oportunistas, né? Que tá ali, entre aspas, o malware tá rodando, tá ali o código dele rodando e porventura acha o dispositivo que tá disponível para ataque. Então, uma coisa, por exemplo, que acontece muito, que o pessoal faz em engenharia social, é chegar num evento qualquer, abrir um hotspot com o nome do evento, o pessoal conectar no Wi-Fi e buscar na internet grátis. Pronto. Aí digite seu e-mail, digite seu Instagram da vida, e o cara doido pela internet grátis digita até a vida dele para ter internet grátis. Mas no final do dia é um cara mal intencionado que está capturando aqueles dados ali. Então, a outra dica, não existe almoço de graça. Alguém tá ali cobrando isso aí de forma direta ou indireta. Não acredito mais no negócio de software pirata, instalação não licenciada, esquece isso, cara. Acabou. Então, alguém tá pagando por isso. E com certeza, se não for você, esse é um coleguinha seu. Pois é. Já presenciei algumas empresas terem o banco de dados sequestrado, né? Ele foi criptografado e foi cobrado um resgate em Bitcoin. Aí vamos lá, só para ficar claro, como é que foi cobrado? Chegou uma carta, chegou um e-mail? Não. No próprio banco de dados, o cara criptografou e gerou ali um arquivo TXT. Um arquivo TXT lá com uma mensagem, né? E uma chave para transferência dos bitcoins. Transfira aqui tantos bitcoins e mande e-mail para tal para ter a chave reversa de volta. Pois é, me conta alguns casos semelhantes que tu já teve. Rapaz, aconteceu muito isso quando começou o ransomware. Ransomware é justamente esse sequestro de dados, né? Agora o ano não sei, mas você vê 2018 ou foi 2000 alguma coisa, 2017, tinha muito caso de ransomware. E as empresas, alguns dos nossos clientes não queriam investir na cibersegurança, no firewall, no backup, no antivírus, né? Então, quando começou a surgir, muita gente perdeu dado, muita gente perdeu informação. Alguns dos nossos clientes, na época, chegaram a perder. A maioria já estava alguma coisa resguardada. Aí foi que eles começaram a entender melhor a importância de ter uma cibersegurança. Esses teus clientes que tu falou eram clientes de manutenção, alguma outra coisa, não era cliente de contrato, mas é cliente que fazia trabalhos pontuais conosco, né? Então hoje assim, não estava na base recorrente, mas é um cliente que já nos conhecia e já tiveram a oportunidade de implementar antecipadamente, mas não optaram. Não optaram. Então assim, teve alguns sim que perderam os dados, que tiveram que digitar os cupons de fiscal de novo, digitar estoque de novo, tá?
Mas eu acho que o caso mais crítico que teve, eu acho que foi de alguns escritórios de contabilidade que chegaram a perder tudo mesmo. Perder, e eu vou ser bem sério, não sei como foi que o cara fez para recuperar o dado, não, né, disso aí. Não, mas assim, se acontecer com alguém, cara, não pague resgate, porque por mais que tu pague e receba uma chave reversa, a probabilidade daquela chave estar certa é muito, assim, a probabilidade de estar certa é muito baixa. Então, por mais que ela te mande, com certeza não vai dar certo. Tu tá duvidando da idoneidade do golpista? Rapaz, mas é porque o básico da criptografia é o que é? É tu gerar uma chave aleatória e guardar aquilo dali. Como é que tu sabe que ele guardou aquela chave? E quem foi que disse que o cliente não vai saber não usar essa chave? Pois é, ainda tem um detalhe o seguinte, mesmo tu receber a chave, tu tem que ter uma ferramenta para fazer o reverso daquilo. Cara, eu vou ser bem sincero, eu nunca consegui fazer. Né? Tem os laboratórios que a gente faz o cybertest, tá? Tu tem que descobrir qual é a ferramenta para aquilo ali. Não, aí é preventivo, tem que ser preventivo, né? E o preventivo o que é? É backup. Então aconteceu, o risco zero não existe. Vamos dizer que aconteceu. Então tudo tem que ter backup. Se você não tiver um backup dos dados resguardados ali, aí é muito difícil aí poder recuperar. E sobre a inteligência artificial, como é que tu vê, assim, esse boom que aconteceu nos últimos 2 anos aí? Cara, as nossas automações de processo, por exemplo, a gente usa a ferramenta hoje, a gente usa o Nagios, né? Então, para automatar alguns processos. Não deixa de ser uma inteligência artificial, só que a inteligência artificial meio que burra que ela não aprende só, né? E tem que ensinar ela algumas coisas. Então, eu vejo da forma que é o seguinte, é uma coisa hoje que veio para economizar digitação, economizar trabalho manual, trabalho repetitivo, não vai tirar o emprego de ninguém, né? Na verdade vai ter as migrações ali de empresa, de tecnologia, de função, mas ninguém vai morrer de fome por causa da IA, não. Tu já usa no teu dia a dia? Cara, eu uso o Copilot, que é integrado com o meu CRM, que é integrado com o gestor de tarefas, a minha equipe toda usa e os textos estão ficando lindos e maravilhosos, de português, cheio de figurinha. Olha aí. Então, hoje a gente tem a ferramenta que é o... Ninguém perdeu o emprego. Não, cara, a verdade melhorou muito porque a comunicação ficou mais assertiva, né? Então, assim, sobre a nossa gestão, a gente tem uma ferramenta que integra o CRM com a gestão de projeto, com o comunicador interno, com o feed de notícias interno da empresa, tudo conectado à IA. Então, às vezes, tu quer passar uma mensagem para a equipe e não sabe como é que passa aquela mensagem, aí tem um Copilot lá que é integrado que a galera usa à vontade. Então, e hoje, assim, a gente, além de fazer as mensagens bonitinhas, tem também para o suporte. Então, eu quero fazer uma consulta no banco, que eu não sei fazer o select daquela consulta ali. Fazer o select tabela X para pegar os dados YZ. E a ferramenta funciona de boa. Então, veio para facilitar, já é uma realidade aí. Então, quem tiver a oportunidade de disponibilizar isso para os seus colaboradores, para a sua equipe, cara, com certeza vai ser um ganho de produtividade muito alto. Então, ganha tempo, na verdade, né? E tempo hoje é dinheiro. Vocês também, na consultoria de vocês, também tem alguma coisa relacionada ao Copilot da Microsoft? Não, na verdade, a gente vai entender, a gente vai recomendar ferramentas, né? Então, assim, se a gente vê um cara que faz muito trabalho repetitivo, digitando, sei lá, petições ali, a gente vai apenas atrás de um software jurídico que atenda aquilo. Se o cara não gostar, eu quero só um IA para fazer de forma repetitiva, a gente vai recomendar um desenvolvedor até mesmo para ele fazer. Então, a gente entende a demanda da pessoa para fazer aquilo. Se o cara quiser só digitar mais rápido, vocês indicam um curso de datilografia, então. Cara, já chegou a fazer? Não, datilografia não. Eu fiz só o mais antigo que eu fiz. De digitação, não? Não, eu sempre digitei muito rápido, eu peguei muito rápido para digitar, mas o datilografia eu não cheguei a fazer, não. O mais antigo que eu fiz foi do DOS 6.22 mesmo. E sobre esse avanço aí na tecnologia? Eu perguntei aqui para um professor meu que também veio aqui 2 semanas atrás. Como é que tu vê essa questão dos robôs, do Elon Musk, né, essa tecnologia que tá chegando aí pra gente aí? Esses carros autônomos, foguete indo pra Marte. Eu participei lá no Hotmart, um painel, tava o Karnal, tava o... Mano, aquele outro? Cortella. E o cara que é professor, que é doido de sua porra. Não, é o Clóvis. Clóvis Barros, filho. Tava os 3 lá no painel. E o tema é IA. E o Karnal começou falando: não se preocupem que não vai existir o tempo do Exterminador do Futuro. Não vai existir. Não vai. Cara, eu sou muito descrente quanto a isso. Eu não acho que vai chegar ao ponto do IA ali substituir, sei lá, entrar em conflito com nada. Vai ter os robôs autônomos, como existe hoje. Não tem aqueles robôzinhos de limpar chão? Ali é uma IA ali que tá rodando ali. Mas não vai ser nada extraordinário da vida assim, não. Mas o Elon Musk tá lançando robôs humanoides, né?
Tá, cara, mas assim, vamos lá. Até que ponto ele vai conseguir implementar isso? Agora que é negócio, a minha ignorância vai até esse momento de hoje, né? Então, semana que vem vai acontecer alguma coisa que vai poder pensar. Hoje eu tô vendo isso, que eu acho que na nossa geração a gente não vai ver isso. Vivos a gente não vai conseguir. Vai acontecer? Talvez sim. Uma coisa que talvez aconteça amanhã, mas hoje eu não vislumbre isso aí, não. Mas isso aí o quê? Isso aí do robô humanoide lá começar a habitar Marte para preparar Marte pros Tu humanos. acha que tu não vai chegar num, sei lá, num avião ou num meio de transporte e ter um robô ali dirigindo? Na nossa geração, acho que não. Que é isso, mano? Você tá... É porque eu já tô 43 anos, né? Então minha vida útil aqui tá curta, né? Não, Eu entendo, eu não tô dizendo. Rapaz, aí é outro assunto, porque tá 43 anos só, né, cara? Porque tu pensa que a tecnologia avançando, né? Daqui 10 anos é capaz de tu nem morrer mais. Se tu resistir mais 10 anos. Rapaz, pois é, eu tô te falando. Hoje eu não vejo isso. Eu não tô dizendo que não vai acontecer. Da informação que eu tenho acesso até hoje me faz pensar isso. Mas eu sou um cara que sou fã do De Volta para o Futuro, do Star Wars, Viagem Intergaláctica. Os OVNI aí, eu acredito nos OVNI, né? Mas eu não vejo a IA, os robôs humanoides aí tomando conta aí da sociedade, substituindo emprego, fazendo trabalhos, tipo tu falou no avião, né? Dirigindo ônibus, essas coisas, não. Ou na minha geração aqui vivendo, eu não vejo isso, não. Né? Palpável, eu não vejo isso. Cara, tu tem que ver o seguinte, ó. Eu vou bem para o carro elétrico hoje é uma realidade. Muita gente tem. Tu tem um carro elétrico, né? Mas o carro elétrico hoje não é tão funcional para a maioria da galera. Então não é uma coisa tão acessível para todo mundo ainda. Talvez teu perfil de uso, beleza, atenda. Mas a grande maioria não. No final do dia, ele é mais barato. Assim, se tu for fazer as contas, é mais barato. Mas ele é funcional para todo mundo. Então o básico ainda da tecnologia não está sendo tão usado como é para ser. O porquê eu não sei te dizer. Eu acho que no futuro a gente vai estar conectado numa rede, entendeu? Mundial aí. Cada um na sua casa, dentro da sua cápsula. Tem um filme disso, né? Que certamente. O cara vive só com os robôs ali quando tá lá pela cápsula, tá conectado. A gente entra na cápsula e passa o dia na cápsula. Não, cara, tu é doido, né? Aí é uma regressão. Mas isso aí... Pois é, mas assim... É porque existe duas vertentes, né? Ou a tecnologia vai avançar a esse ponto de ter robôs na rua fazendo tudo, ou a gente não precisaria mais nem ir pra rua. A gente se conectaria em casa e viveria no mundo virtual. Eu vou procurar o nome do filme pra te mandar, mas tem um filme disso aí, né? Cara, mas eu acho que isso, na verdade, não vai ser um avanço, vai ser uma regressão. Então, é por isso que eu acho que não vai ter esse momento aí, tá entendendo? Ó, a tecnologia vai chegar a um ponto, na verdade, que eu acredito que a gente vai ver, que vai ser otimizar, tipo, a forma da agricultura, a forma de cultivar a parte bovina dos animais, tá? Porque são várias frentes, tu falou de agricultura aqui, vai haver melhorias genéticas na agricultura, já acontece. Sim, já acontece. Vai haver melhorias no cultivo, né? A engenharia genética vai proporcionar tudo isso, um aumento da quantidade de alimento, né? Muito provavelmente. E também existem outras frentes que daqui a pouco você vai estar suplementando a alimentação 100%, né? Mas é que você vai estar comendo cápsula. Pra que fabricar comida se você pode comer cápsula? Pois é. E daqui a pouco, pra que cápsula se você pode ter uma sonda injetada e você tá dentro de uma cápsula vivendo no mundo virtual, né? Mas até, como eu te falei, até informação, até onde tem informação que eu tenho acesso. Não, mas aqui não tem informação nenhuma, não. Aqui é viagem. Estão viajando aqui. Se for pra fazer uma viagem, vamos fazer uma teoria aí da Matrix com o Explorador do Futuro, né? Pra mim é uma continuidade da linha do tempo, viu? Estão viajando aqui. Estão viajando. Claro. Mas assim, a tecnologia tem muita coisa. Eu acreditava, sabe, na época dos iPhones da vida, que quando o Steve Jobs morreu, ele deixou até o iPhone 30 pronto. Só que a turma da grana lá daí estão soltando aos pouquinhos, que é pra perpetuar isso aí, né? Então, eu acredito que tem muita tecnologia pronta que a gente não tem acesso ainda. Certeza. Tá? Exemplo, os carros de Fórmula 1, primeiro é lançar lá para depois tu levar pro carro de rua, né? Isso é o básico aí da indústria automobilística, né? Suspensão automática, automatizar, aquelas coisas todas. Então, tecnologia, eu acredito sim, tem muita coisa pronta que a gente não tem acesso. Mas o porquê eu não sei. Então, por isso que eu acho que vai demorar. Então, não tô dizendo que não vai existir, eu acho que vai demorar muito e a gente não vai ver. E no meio do caminho pode acontecer alguma coisa que põe tudo isso. Eu também não sei o que é. Então, assim, hoje a realidade, hoje a tecnologia, principalmente onde nós moramos no Brasil, ela não é tão acessível para todo mundo ainda, cara. Tem muita gente que não tem acesso nem à informação básica. Nós estamos falando de proteção de dados ali. A pessoa não tem acesso a esse tipo de informação, né? E para se preocupar com isso, cara, eu acho que o empresário hoje é para se preocupar com um todo, né? Não que ele vá operacionalizar tudo, mas pelo menos ter conhecimento daquele cenário que está acontecendo. Então,
Eu acho que vai demorar. Respondendo a tua pergunta, eu acho que vai Depois deixa aí umas indicações de filmes aí. Rapaz, dos que eu gosto, ninguém gosta, né? Ok. Cara, de tecnologia, eu gosto do Contra o Tempo, acho legal. Contra o tempo. Contratempo ou contra o tempo? Contra o Tempo. É um que o cara morre e volta várias vezes? Tem um relógiozinho aqui e vai contando o tempo aqui, vai acabando. Todo dia ele ganha uns créditos ali. Também gosto disso aí. Alguma coisa amanhã. Preço da manhã. É o preço da manhã. Inclusive, eu me vejo toda vez no filme. Quando eu vou fazer um pagamento por aproximação, né? A minha estende aqui a maquininha, eu faço assim com o braço. Parte dessa conversa, da conversa aí, o Interestelar fala muito disso, a tecnologia sobre mudar alimentos, otimizar os alimentos. O Interestelar fala muito isso, acho muito legal. Cara, o Matrix, o Star Wars é muito fantasia, né? O pessoal... Mas eu gosto muito. Matrix, Star Wars, História do Futuro, esse time eu gosto muito. Basicamente, o que eu assisto é ficção hoje, né? Histórias assim, vamos dizer assim, que não existe, né? Então, história de drama, terror, eu deixei de assistir na vida. Lagoa Azul. Cara, quando a gente é mais novo, né? Pra ver algumas coisas que a gente não tinha acesso, a gente assistia, né? O Lagoa Azulzinho é legal. Pois o Interestelar é bem bacana, né? Porque mostra ali a civilização em declínio, né? Com a tecnologia de ponta, com as viagens interestelar já, e já com falta de alimento, a Terra se acabando. E as faculdades procurando formar fazendeiros, né? É por isso que eu tô dizendo, assim, o Interestelar eu acho bem realista ali. Então, eu vi um podcast do Serjão lá, que é o físico, ele fala do filme que teve todo um estudo teórico ali para montar aquele roteiro, não na realidade, né, mas como uma coisa plausível ali para ser entendível e fazer sentido, né? Então eu acho legal. Uma dica boa isso aí, pra assistir. Pois é, mas então quer dizer então que o Exterminador do Futuro vai vir, vai dominar a humanidade. Na primeira E aí depois vai colocar a gente conectado, plugado numa Matrix, numa né? cápsula. Aí sim, baseado no que tu tava falando, vai ser desse jeito aí, viu? A teoria é essa aí. Vai ter esse pessoal que quer ficar na cápsula. Cara, vai ter. Tem gente que quer sair de casa hoje, né, cara? Hoje, pra tu contratar pessoas tá difícil. Como é que foi na pandemia? Qual parte? O começo ali. Cara, o começo foi... Dia 17 de março de 2020. O dia 17 de março a gente não sabia o que ia acontecer, né? Pensava que era só brincadeirinha, né? A ficha caiu já no meio de abril, né? Que a gente não sabia quando é que ia abrir de novo, né? Aí começa a bater o desespero, que a gente vai fazer da vida, a empresa vai quebrar, morrer de fome. Aí começa a pensar isso, né? Mas como a tecnologia a gente surfou numa onda boa, então teve um boom, como eu te falei, de que a gente ia fazer em 6 anos, a gente fez em 6 meses, né? Tanto implementação de novos clientes, mudança de gestão de nosso negócio, né? Eu era contra o home office, né? Fomos obrigados a fazer todo mundo 100% home office naquele momento. Então, a pandemia, na verdade, para nós e para nossos clientes, foi um divisor de água muito grande. Vocês já voltaram 100% ou não há essa possibilidade? A Gateway sempre... Não, aí eu voltei a ser contra o home office. Hoje você pode fazer home office quando tá doente ou quebra uma perna. É presencial 100%. Né? Cara, porque assim, hoje, voltando para... Tu dá suporte 24/7, cara. Não, é só para alguns clientes. Mas esse aí pode ficar em home office, esse aí lá não. Mas quando tu volta para gestão, cara, uma coisa importante que eu descobri, que a cultura é muito importante. E manter uma cultura de uma empresa, da organização via home office é muito complexo, muito complicado. O presencial tem muito disso, levar a cultura para isso. E com a dificuldade hoje de captar novos talentos já pronto, o presencial também ajuda muito. Assim, o técnico, vamos dizer assim, o técnico N3, ele consegue treinar o N1 ali no presencial muito rápido, entendeu? E remoto não consegue isso. Existe perfil de profissional que só funciona remoto. Tipo assim, basicamente eu acho que os desenvolvedores querem ficar trancadinho na casinha deles sem sair de casa, o perfil do desenvolvedor. Mas o cara que é comunicativo, o cara que gosta de interagir, aí ele fica muito inquieto no home office. Então a gente nota até a produtividade do cara home office presencial. Mas mesmo o desenvolvedor, cara, se no começo da vida profissional dele, se ele puder trabalhar numa equipe presencial, é interessante, porque ele precisa pegar aquele aprendizado ali do colega do lado, né? Cara, mas é o que eu te falei. O cara sênior pra treinar o júnior ali, presencial é rapidão. Então o júnior ganha, ele cresce muito rápido ali. No remoto, ele no home office, ele vai chegar ali, vai demorar muito, vai depender muito dele só e tal. Mas é que tá, culturalmente hoje, o cara se forma na faculdade, já quer arrumar um emprego no Canadá, ganhando em dólar, trabalhando no home office.
Eu acho que na faculdade o sonho é esse. E não é bem assim, não, cara. Hoje teve aquele momento que teve a falta de desenvolvedor, né? Hoje, a busca intensa aqui nas empresas, a concorrência internacional, hoje tá equalizado, vamos dizer assim. Não que tenha desenvolvedor sobrando no mercado, mas não tá essa briga toda, não. Então, o cara que é júnior ali para conseguir um empregozinho fora, se não for muita sorte com indicação, é um sofrimento. Então, por isso, hoje, né, eu falei que eu sou contra o home office, mas hoje eu acho que não funciona tão bem do nosso modelo de negócio. Entendeu? Então, o presencial funciona bem melhor. Não, com certeza. É mais rápido, a curva de aprendizado é menor, mas é aquela, como tu falou, a cultura também, você consegue implementar a cultura, né? As pessoas absorvem a cultura por osmose ali. Cara, e a cultura da empresa, que eu acho que é um pilar tão grande para manter uma organização em pé por muito tempo. Então, em constante crescimento. Quando tu faz a implementação da cultura, logicamente é de baixo para cima isso, né? Começando pelos os donos, os gestores, os diretores, tá? Mas para chegar lá no finalzinho da pirâmide, demora. Mas quando consegue engrenar isso, todo mundo vive aquela cultura da empresa, com certeza o ambiente de trabalho é melhor. Quando tu vai fazer uma metodologia, uma mudança de metodologia também fica mais fácil, porque tá todo mundo conectado, todo mundo vibrando ali na mesma vibe, entendeu? Então, eu acho que cultura hoje é importante para as empresas, independente de qualquer segmento. Né? Legal, algum livro aí para recomendar também? Cara, hoje eu tô lendo Speed Selling. Speed Selling? Não conheço. Fala sobre técnicas comerciais. Bom, mas aí... Conhece, Lidomar? Cara, mas assim, é momentos da vida. Hoje, minha dor hoje na empresa é o comercial, né? Então, aquele negócio, vou aprender ali, vou tentar entender melhor como é que funciona, até para saber o caminho que a gente está indo. Conta um filme aí mais underground, só contou com filme conhecido e dizer que ninguém assiste, ninguém conhece. Cara, eu nem me preparo, tivesse as perguntinhas básicas. Odisseia do Espaço conhece, 2001, né? Se eu tivesse feito aquelas perguntazinhas da Rapaz, tem 50 perguntas do ChatGPT aqui, ó. Não fiz nenhuma. Da entrevista com a Gabi, eu tinha trazido meu manualzinho aqui. Decorado, não sei não. Lembrar daqui de cabeça. É isso, pô. O último filme que tu assistiu? O último filme que eu assisti. Série? A série assisti, mas tô assistindo o Silo, assisti Breaking Bad, agora terminei. As Aventuras de Superman com a família, que ele morre no final, viu? Dando spoiler. Conheço não. É o Superman com a Lois e 2 filhos. Tem isso aí? E os filhos têm superpoderes. Onde é que tá isso aí? Qual streamer? Ixi, agora eu não sei decorar, tem um bocado lá, tem uns... Não sei que não é a Netflix. O Silo é no Apple, né? O Silo é legal, o Breaking Bad também é legal. Breaking Bad tu não tinha assistido ainda. Eu tava aguardando pra quando tivesse tempo, porque eu sei que era os top 10. Né? A Casa dos Anéis também é legal. Né? Rapaz, teve um... Dark, assistiu? Eu comecei a assistir, mas... Dark é muito massa. Dark é muito, muito legal. Que faz viagem no tempo. E no Breaking Bad, tu terminou o Breaking Bad? Terminei já, Breaking Bad. Tu não se achou parecido lá com o irmão da mulher do cara, não? A irmã... O policial? Não, me apresentei no filme. Eu tava pensando que era igual o cara lá mesmo. Como é o nome? Heisenberger. O Rank, não, o Rank. O Rank é o policial. É o policial. Eu tava pensando do outro, que eu tava pensando realmente. Todo mundo se imagina na cabeça do outro, né? Mas é legal. Outro legal que eu tava assistindo, um filme legal também que eu assisti ontem, Maria. Eu nem sou muito religioso. Fala sobre até o nascimento da Virgem Maria, tá? É bem legal. É religioso, mas é bem legal também, bem interessante. Era série, mas tem um bocado, mas que eu assisti a porra de série. Não é mais não. Próximo eu trago a minha listazinha, os top 5. Traga o tablet lá com a Netflix pra gente olhar. Eu desliguei até desliguei o celular pra... Fala aí alguma coisa aí, vem teu peixe aí, a Gateway. Cara, a Gateway hoje é uma empresa que usa a tecnologia como ferramenta para levar segurança e tranquilidade para as empresas. Esse é o discurso bonitinho, né? Mas no final, a gente faz, além de ser um prestador de serviço de tecnologia, hoje nós estamos conectando empresas. Nós temos algum projeto voltado também para gestão. Exemplo, tem um projeto agora para 2025 que nós vamos fazer treinamento financeiro, comercial, de marketing para os nossos clientes. Então, além de levar tecnologia e soluções para os clientes, nós estamos conectando os nossos clientes com os outros. Então, a gente vê qual os clientes têm sinergia para se conectar. Mas
voltando para a tecnologia, hoje o nosso negócio é levar primeiro conhecimento para o cliente daquela forma que ele tenha um acesso fácil e entendimento. Todo empresário está preocupado com o seu core ali, com o seu negócio, com o que ele sabe fazer melhor, e a tecnologia não é prioridade por falta de conhecimento. Então a Get hoje a gente pensa em levar essa informação segura, uma informação palpável e realista para o gestor, para o empresário. Então, deixando claro que a tecnologia é um fator, uma ferramenta crucial para o negócio dele. Vai ajudar ele de alguma forma, ou seja, ele tendo um faturamento maior, ou deixando de perder dinheiro. Mas no final o lucro dele vai aumentar. Então, resumindo, teu negócio é não deixar o negócio do cliente parar, né? Ou então rodar de forma mais rápida. Aí a gente vai entender qual é o negócio do cara. Por isso que a nossa conversa com tecnologia com o cliente é uma conversa que a gente fala, na verdade, pouco de tecnologia, a gente fala mais sobre o negócio do cara. A gente tem que entender como é que o negócio do cara funciona. E quem sabe muito isso é o gestor, é o dono, é o cara que operacionaliza ali, pra gente entender. Eu não sei como é que funciona o hospital, mas eu sei o que é que o hospital precisa para não parar. E vocês atendem hospitais aqui de Sobral, né? Sim, a Santa Casa hoje nós atendemos. Os dois maiores hospitais de Santa Casa, de Sobral nós atendemos, que é o Hospital do Coração e a Santa Casa de Sobral. Nós temos alguns serviços prestados lá dentro. E eu acho que ambos têm TI, né? Interna. Muitos dos nossos clientes, a maioria tem TI interno. Só que o TI, tu sabe hoje, né? O cara não sabe fazer tudo. Então, realmente, o cara é especialista em desenvolvimento, é especialista em rede e tal. Então, a gente tem a solução completa, mas a maioria dos clientes a gente oferece algumas ferramentas. Sejam firewall, sejam um banco de dados, seja um ambiente em nuvem. Então, é como eu te falei, são serviços personalizados. Né? Então, com certeza, toda empresa é nosso perfil para atender. Basta o gestor, o empresário entender que a tecnologia vai deixar de ser um custo para ser um investimento. Essa é a mensagem no final, é essa. Né? É isso aí, eu agradeço a tua presença aqui, cara. Valeu, cara. Mais de 2 horas aqui nessa conversa. Foi mesmo. Bacana aqui, ó. Eu consegui não fazer nenhuma pergunta do ChatGPT, viu? Foram só perguntas minhas mesmo, pessoais. Que bom, cara. Olha aí. Então, legal. Agora...